Muito bom dia. Agora são 3 horas. PY2EXU, Paulo, transmitindo por São Paulo, proximidades aeroporto de Congonhas, frequência 146.410 MHz, FM no direto. Lembrando que estaremos aí às 5 horas com a nossa aula de telegrafia, às 17 horas, segunda edição, repeteco, e quem não puder fazer nesses 2 horários, playlist. Tem o curso completo lá no nosso canal e boa sorte. Lembrando também, agosto, sorteando um rádio aí para os amigos, aniversário 22 anos da rodada Alto-falante, e dezembro, Natal, sorteando outro rádio aí novinho para os amigos. O rádio de agosto, uma gentileza aí do nosso grande amigo Douglas, e o rádio sorteado em dezembro, também uma colaboração do amigo Figueiredo de Capela do Alto, ok? 2 rádios 0 bala, porém só para radioamadores. De todo o Brasil e todas as classes. Alfa, Bravo e Charlie. Quem não tem indicativo, corre, tira o indicativo, dá tempo e boa sorte. E vamos lá. Oportunidade com bom dia. With no fuel left to burn, a white dwarf's faint glow comes from the last residual heat from its extinguished furnace. Looking at it from where the Earth is now, it would only generate the same amount of light as the full moon on a clear night. The faint glow of white dwarfs will provide the only illumination in a dark and empty void littered with dead stars and black holes. In some ways, it's kind of a ghost universe. It's the corpses, the zombie stars, that will take us into the future. A black dwarf will be the final fate of those last stars, white dwarfs that have become so cold that they barely emit any more heat or light. Black dwarfs are dark, dense, decaying balls of degenerate matter, little more than the ashes of stars.
Their constituent atoms are so severely crushed that black dwarfs are 1 million times denser than our Sun. Stars take so long to reach this point, we believe there are currently no black dwarfs in the universe. We have a pace of life that's based on really the energy available to us now. You could imagine living conscious systems which have a very different pace and therefore can extend out at least a lot farther than you'd imagine otherwise. You could have a living system where if it had a thought every 10 trillion years, that would seem normal. Even if our life dies out, one could imagine at some time arbitrarily far in the future, a fluctuation occurs which allows intelligent life to exist again for a little while. So you might have islands in time of intelligence. A proton, one of the fundamental building blocks of atomic matter, what makes us up, can just spontaneously fall apart. Any material that evades the pull of a black hole eventually dies away as its protons disintegrate. The matter inside black dwarfs, the last matter in the universe, will eventually evaporate away and be carried off into the void as radiation, leaving absolutely nothing behind. With the black dwarfs gone, there won't be a single atom of matter left. All that will remain of our once rich cosmos will be particles of light and black holes.
The arrow of time creates a bright window in the universe's adolescence, during which life is possible. But it's a window that doesn't stay open for long. As a fraction of the lifespan of the universe, as measured from its beginning to the evaporation of the last black hole, life, as we know it, is only possible for 1,000th of a billion billion billionth billion billion billionth billion billion billionth of a percent. Black holes become the fundamental building block of the universe. A galaxy will basically be a supermassive black hole in a center with smaller black holes orbiting it. Zombie galaxies filled with black holes continue to evolve. They'll eat each other and they'll get bigger, and maybe they'll fall into the supermassive black hole and it'll get bigger. The universe will still be an exciting, dynamic place. It's just that the timescales I'm talking about are now trillions of years instead of thousands or millions of years. Black holes can bang on space-time like mallets on a drum. And they have a very characteristic song. Imagine two black holes that have lived a long life together. At the end of their lives, they're going around each other, crossing thousands of kilometers in a fraction of a second. As they do so, they leave behind in their wake a ringing of space, an actual wave on space-time. Space squeezes and stretches as it emanates out from these black holes banging on the universe. Those are the gravitational waves. They're literally the sounds of space ringing. And they will travel out from these black holes at the speed of light as they ring down and coalesce to one spinning, quiet black hole. If you were standing near enough, your ear would resonate with the squeezing and stretching of space. You would literally hear the sound. Imagine a lighter black hole falling into a very heavy black hole. The sound you're hearing is a light black hole banging on space each time it gets close. As it falls in, it gets faster and it gets louder. Scientists used to think black holes were immortal, but even these will one day die. Now we're talking about timescales of unimaginable length, quadrillions of years into the future. On that timescale, even the black holes begin to evaporate. According to quantum mechanics,
Space is filled with virtual particles, antiparticles, that are constantly materializing in pairs, separating, coming together again, and annihilating each other. In the presence of a black hole, one member of a pair of virtual particles may fall into the hole, leaving the other member without a partner with which to annihilate. The forsaken particle appears to be radiation emitted by the black hole. And so, black holes are not eternal. They evaporate away at an increasing rate until they vanish in a gigantic explosion. Quantum mechanics has allowed particles and radiation to escape from the ultimate prison, a black hole. Philosophers and poets have asked the question, will the world end in fire or ice? We can now give an answer. The latest evidence shows that the universe is not slowing down, but it's speeding up out of control. And the universe, we think, will die in ice. Trillions upon trillions of years from now. Empty space itself has energy. In every little cubic centimeter of space, whether or not there's stuff, whether or not there's particles, matter, radiation, or whatever, there is still energy, even in the space itself. And this energy, according to Einstein, exerts a push on the universe. What is the weird stuff that's accelerating the universe? We call it dark energy. And this stuff is the dominant stuff of the universe. Almost 3/4 of the matter-energy content of the universe is this dark energy. And we don't know what it is. Dark energy, unlike matter or radiation, does not dilute away as the universe expands. This has crucial implications for what the universe is going to do in the future. So what will be the future of the universe? Well, if the dark energy remains dominant and repulsive, the universe will expand forever. Faster and faster and faster with time. A runaway universe. 70% of the energy of the universe resides in empty space, and we don't understand why. But we do know what will happen. If that energy continues to be there, the universe will become cold and dark and empty. That's the future as it might be. We don't know because we don't yet understand the nature of dark energy. Until we do, we won't know the future. We won't even understand our own origins. And that's why we want to know and study this subject.
does seem to be for an ever colder, ever emptier universe. But then, of course, we have to ask, could that end lead to a new beginning? And there are ideas whereby what actually is the end of our universe could in some sense be linked to the beginning of a new one. We've worked out the mathematics, the equations. They seem to say that if you have an atom smasher that can concentrate tremendous amounts of energy at a single point, you can perhaps open up a gateway, a baby universe. Facing the death of everything there is, this perhaps is their only possibility of escape. And this also raises a very intriguing possibility, sheer speculation, of course, that perhaps any universe that has intelligent life in it will create baby universes, will create lifeboats, and proliferate child universes. So an evolution may take among universes in the multiverse. Survival of the fittest may take place. So those universes which do not have intelligent life are infertile. They have no children. But those universes that have mild temperatures, stars like us, would create civilizations that could open up child universes, and they would then proliferate. After an unimaginable length of time, even the black holes will have evaporated and the universe will be nothing but a sea of photons gradually tending towards the same temperature as the expansion of the universe cools them towards absolute zero. Once the very last remnants of the very last stars have finally decayed away to nothing, and everything reaches the same temperature, the story of the universe finally comes to an end. For the first time in its life, the universe will be permanent and unchanging. Entropy finally stops increasing because the cosmos cannot get any more disordered. Nothing happens, and it keeps not happening forever.
Some features introduce it in minor updates. 1. Heat damage is turned from a toggle to a slider, and physical damage is added in the settings. If you updated your Simple Rockets 2 app, if you're a beta tester, you should go to the settings. You would see that heat damage turned it into a slider, and there's a new slider below it called physical damage. Basically, physical damage is like other kinds of damage that aren't from heat, like collisions. 2. Camera shake also turned into a slider. Heat damage isn't the only thing in the settings that went to the sliders squad. Camera shake also turned into a slider, so you can now adjust the amount of camera shake on your launches. 3. Small parachutes can get cut by big parachute canopies. Now, when 2 parachutes are deployed at the same time, the smaller one can get cut by the bigger parachute's canopy. You can see here that the smaller chuta disappeared. It's because the parachute canopy's mass is now dependent on its size, so that it can cut smaller parachutes when they are deployed at the same time. Now, speaking of parachutes, 4. Parachute's cord length and diameter range is now increased. Now the range of the cord length and the inflated radius has been increased. It's to better match real-life capsules. The range of the cord length is in crescendo 62.5 meters, and the range of the inflated radius is in crescendo 12.5 meters. 5. Pressure thrust is removed from engine inspector panel. Pressure thrust is removed from the inspector panel of any engine. Beko seat was misleading. 6. New warnings and revamped damage messages. There are now new damage messages. This is one of those messages. Pixie engine ID 64 destroyed. There are also warnings before you launch like AFS, but different warnings if the game found issues on any parts that need a fuel source like a Pixie engine doesn't have a Keralox source. Here are some more. Ion engine needs xenon. Spirit engine needs monopropellant. Phoenix solid booster needs solid. JL-5OA needs jet fuel. Command ship needs battery to use autopilot multi-directional. RCS is missing a monopropellant source. RCS nozzle is missing a monopropellant source. Gyroscope needs battery to run the gyro. Piston needs battery to run the piston. Light needs battery to turn on the light. Beacon light needs battery to turn on the light. Hinge rotator needs battery to rotate the part. Rotator needs battery to rotate the part. Electric motor needs battery to run the motor. You reached the end of the video. I hope this video has been informative to you. There may be more minor new features in the future before 1.0 update, and some features that I forgot, and I will put them all in the description. As always, there are some bug fixes. Thanks for watching, and see you next time. Ai, amiga, meu nome tá negativo. Agora são 3h31, 3h31. Lembrando os amigos, estaremos aí às 5 horas com a nossa aula de telegrafia e às 17 horas, segunda edição, a mesma aula, ok? Hoje, CW aula 9, para quem não consegue fazer nos 2 horários, playlist, ok? Lembrando que o nosso time, diariamente às 3 horas, sábados, domingos e feriados, edição única, das 3 às 10 aos sábados, das 3 ao meio-dia, domingos e feriados. Durante a semana, estamos aí com 2 lives, na parte da manhã, na parte da tarde. E finalizando as lives, acabando a rodada alto-falante, já disponibilizamos a gravação, ok? São várias gravações aí, 2 por dia, sábados, domingos e feriados, uma gravação. Hoje estamos aí perto de 2.500 vídeos, tá? Ou 2.500 vídeos, disponível lá no nosso canal, ok? Quem tiver interesse, dá uma olhada no YouTube, rodada alto-falante. Além dos vídeos, tem também a playlist.
São várias playlists, ok? Curso completo de telegrafia, curso comandante de rodada, curso legislação, ok? As 4 principais normas do radioamadorismo. A gente lê aí totalmente, na íntegra, explica, dá alguns exemplos, e você entende melhor a nossa legislação, ok? E vamos em frente. 3h33, 3h33, oportunidade com bom dia.
Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. So this is Node 2. This is a really cool module. Of course, most of these modules you'll see they have 4 sides and they're put together. That way we could sort of work on a flat plane, either a wall, a floor, another wall, or the ceiling. But you know, again, all you have to do is turn yourself and your reference changes. The reason I'm bringing that up is because this is where 4 out of 6 of us sleep. And so people always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed? Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. So here's one sleep station right here. I'm going in right now. You can follow me if you want. So I'm inside. It's sort of like a little phone booth, but it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. But you know, you can sleep in any orientation. I have it sleeping, feeling like I'm standing up right now, but like you saw, I'm on the floor. But it doesn't matter if I turn over and I sleep upside down. I can't have it. I don't have any sensation in my head that tells me that I'm upside down, so it really doesn't matter. The sleep station is also like a little office. We've got a computer in here. As you can see, we've got a couple little toys. I've got some books. I've got some clothes and other things that make it sort of like home. I'm coming out. And just for reference, that's one sleep station. This one's another. Right here. There's one on the ceiling, if you want to call it, right here. And then there's a 4th on the other wall over here. So all of us sleep in a little bit of a circle. All right, come on back. There's more to show you. I know that there's some questions about how to use the bathroom and how do you actually live in space like normal, like at home. I mentioned real quickly about getting up in the morning and brushing your teeth and washing your face. Well, how do you do that? Well, here is the bathroom, essentially. You get up in the morning and we have a little kit and it has all the essential things that you need, like your toothbrush and toothpaste and brush. See how much better the brush makes my hair look? I'm just joking. It still stands up straight. It doesn't matter where you are. It's always going to stand up straight while you're up in space. A lot of people ask about toothbrush and toothpaste. So luckily enough, toothpaste, you can do it upside right this way, is sticky, and so it sticks to your toothbrush. No problem.
Another cool thing is that water sticks to your toothbrush too. If you can see it, I'll have some water come out. And water is pretty neat up in space. It'll stick to your toothbrush and it will make a big bubble. And that's just by surface tension. And then you can drink it. So a lot of people ask about what do you do with the toothpaste after you brush your teeth. Two options. Swallow it, and it's sort of like mouthwash, but it tastes a little gross. Or you can just spit it out in a paper towel, and then you don't have to worry about it. Swallowing thing I wouldn't recommend at home. I'm only up here for 4 months, so it's not that bad. One of the most pressing questions about living in space, of course, is the bathroom. So let's take a look at that little piece of work. Come on in. Here we are at the throne. This is awesome. You might see the little, you might have noticed the little moon on the outside. This is our orbital outhouse right here. And of course, it serves for two functions. Number 2, right here. I'll show you. But you see it's pretty small, so you have to have pretty good aim, and you be ready to make sure things get let go the right direction. And it smells a little bit, so I'm closing it up. And that's, of course, for number 2. And this guy right here is for number 1. So they're sort of two slightly separate functions, but you can do essentially both by hanging on right here and doing number 1 and number 2. I might add it's color coded, so you really don't get it mixed up, which is nice. This is yellows for number 1. And also there's a selection of paper. People always ask about toilet paper. What do you do with toilet paper? What kind of toilet paper do you have? We have gloves just because sometimes it does get messy. We have some Russian wipes, which are a little bit coarse if you like the coarse type of toilet paper. We have some nice tissues, which are nice and soft if you like soft toilet paper. We have Huggies, just for any cleanup. You know, we were all babies once, and this sort of helps. And then if things get really out of control, we have disinfectant wipes just to make sure we clean up here. Because, you know, just like the water I showed you, the number 1 stuff can sort of go all over the place if you don't aim correctly. And did I mention both of these have a little bit of suction, so they should keep things going in the right direction. But like I said, sometimes things get a little out of control if you are out of control yourself flying around. So we have lots of protective stuff. And of course, you do have your privacy. There's a little door, so other people know that you're in there. Here's a pretty cool place. This is sort of like in your house where everybody meets in the morning. After you wash your face, brush your teeth, you want to find something for breakfast. And this is our kitchen. You might notice there's all sorts of foods here. It's like opening the refrigerator. You got all your different stuff that you want to have: drinks, meats, eggs, vegetables, cereals, bread, snacks. And that's a good place. That's where you find all the candy. Side dishes, and then some little power bars just in case. So we have all this type of food. Some of it is dehydrated, and so we have to hydrate it, fill it up with water. Some of it is already made, and then all we have to do is heat it up. So something like this, I'm pulling out barbecued beef brisket. Pretty yummy. Not only is this food made in the US, but we also have food here from Japan. We've got Russian food. As you can see, all these red containers are filled with food that's from
Russia. And then we get some of our specialty stuff, some things that we like, some of our favorite stuff that your family can send up. In fact, I like fluffernutters, and so I got sent up some fluff so I could make my fluffernutter with peanut butter. So you have a lot of food up here, no problems. Now, I'm going to say where we are. So right now, we're in the Japanese laboratory. It's one laboratory out of many here on the International Space Station. It's actually on the left-hand side. If I was International Space Station and I was flying through space like this, my left hand would be where the Japanese laboratory is. So now again, we're on the right-hand side, all the way on the right of the International Space Station. This is Columbus, the European module. It has science experiments all over. You could see it looks a little bit crowded. And here we do a lot of our medical experiments. Here we are in the US laboratory. Again, this is a laboratory with science experiments on all of the walls here, all sorts of stuff that we do. And one of the things we also do is we exercise. We have some exercise equipment on board the space station. We need to do that because we lose bone density and muscle mass while we're up here, and that's a result of not having to fight against gravity. So how we keep ourselves in shape are with a bike, a treadmill, and a weightlifting machine. This is the bike. You notice the clip pedals. So all you need to do is actually clip your feet in, and then you can start pedaling. You don't need a seat because you don't sit down. Actually, I haven't sat down for 6 months now, so you don't need any type of seat. Just make sure you're held in with your pedals. You probably see that the bike bounces around a little bit. As I move it, it's not steady and held to the wall firmly. And the reason for that is the space station is pretty big. You saw that there's also solar arrays on the space station. If we start putting any forces into the space station, it's going to make those solar arrays bounce around a little bit. So to prevent that, the machines bounce around a little bit, move around a little bit. And that way we don't put any forces onto the structure of the spacecraft out to the solar arrays. All right, a little farther on. Come on. I'm here with my two buddies in the airlock. Actually, these are two spacesuits that are ready, primed up to go outside, as we call it, to go do a spacewalk in case we have to do anything outside. Some of the things we do outside are just like inside repairs. We have a lot of electrical boxes and machinery and solar arrays, in fact, that I talked about earlier, that are outside, and sometimes they don't work quite right. Remember, space is really cold and really hot, and it's also the vacuum of space with no pressure, and so some of the equipment doesn't work well all the time. So we might have to go out and do a spacewalk. Right behind me is actually the hatch that you go out into space, and right now we have it filled up with a couple other spacesuits because we've got 4 of them up here and some of our tools. But right behind here is the hatch in which you actually go right outside into the vacuum of space. The spacesuit is pretty big, as you can see. It's like being a football player. Part of the reason it's so big and bulky is because of this backside, this backpack. It's like going on a hike with a backpack, but the backpack and the suit weighs about 300 pounds. Luckily, in space, nothing really weighs anything, so you don't feel that it's so heavy. But we need to have such a big suit because that guy back there is essentially the heart of the spacecraft. I call this actually a spacecraft. It has all the oxygen for you. It has all the carbon dioxide removal system for you. It also has a heating and cooling system to make sure to regulate our body temperatures while we're outside. It also has a computer, so it tells you on a display here if there's anything that's going wrong with the suit, if we're running out of oxygen, if we have too much carbon dioxide, or any type of electrical problem. So it's a pretty awesome little spacecraft, and actually got to go out, use my little spacecraft a couple times, and it worked like a charm. Lucky that it works very nice. You might want to see what the helmet looks like. It's pretty cool too. We don't usually go out like this, so you usually can see when the helmet's open. So you can see what it looks like inside.
somebody's little head would be inside of here. So you can see, you can turn your head all the way around while you're inside of there, but the helmet stays still. So that's determines your how far you could see. And it's usually pretty sunny out there, so we have to wear our sunglasses, and this is our sunglasses right here, which make you look pretty cool. It's like a glass-bottom boat. This is the cupola. It sticks down below the space station. It's one of those places you find yourself hanging out in all the time because all you want to do is look back at our planet. I think some questions I had were about what do you do in your free time? And you can't help but want to just come to the cupola and look outside as much as you can. And a lot of folks, I play this game with myself about where we're flying over the Earth. Try to come in here and just guess. After being here for a little while, you can sort of figure it out. You can tell different cloud types over different continents. You can tell different soil types over different continents. So let's see. And then, of course, there's a lot of ocean. So usually we're over the ocean at first glance. I will tell you in just a moment where we are. What? There we go. Oh, right now we are right over Africa. It's a little bit cloudy, as you can tell. So we're right over the continent of Africa. Hey, what's that? I think that's a Soyuz spacecraft. That's the spacecraft that's taken us home to planet Earth today. Oh my gosh. We might have to go take a look at that. That's pretty cool. It's a little bit smaller than the rest of the spacecraft, the space station. So you'll see if we go there, it'll be a little bit more crammed. But we're going, you can look all the way back to the back of the spacecraft, which is where the Russian segment is. And then you could look all the way forward to the front of the spacecraft, where the Japanese laboratory, the European laboratory, and the American laboratory are. And then back to the solar arrays where we started this morning when we were looking out the Japanese window. So other questions that were here are, what would you recommend as a job, if so, and to what type of person would want to be an astronaut? I think people who would like to explore, of course, people who like math and science, that's what this is all about. We have people in the office who are doctors, teachers, veterinarians, engineers, pilots. So all sorts of people become astronauts. And I think if you see, it's just sort of cool. So I think people who like to do a little adventure and like to do cool stuff probably usually become astronauts. Hey, one thing I didn't show you, or I talked about but I didn't show you, was the exercise, another piece of exercise device, which is the advanced resistive exercise, and that's what this is right here. This is ARED, and you could probably see this bar. Let me just do a little bit of maneuvering here. Stand by. We have to set it up just like at any other gym. Hold on. Show you how this works. So you can see you can change your attitude just by going from one module to the next, going up from the cupola down here. This is what we call the ARED. And with this, you can lift weights based on vacuum in these cylinders, just like you do at home at a gym. For example, if I wanted to do a squat, I could do it like this. I should need some weight on this thing. I'm not lifting with anything, so it's too easy. One of the cool things you could do things that you can't do at home. For example, single leg squats with just one leg, because the other leg, you won't fall over. So all sorts of stuff. You can also do bench press. We have a bench that we could add on here, so you can work on your beach muscles.
Hey, Aki, what are you doing down there? Crashing things. This is one of the cool things about space, too. It sort of looks like there's a big old hole here, but you don't even think twice about it. You can just jump over the hole. Or, if you want, you can go jump into the hole. I'm coming down. Woo! Then you can come right back up again, like Superman. Woo! We're lucky we have a really cool big space station that you can fly around in. That's actually called the PMM. You might have saw it out the window. It's a big silver canister. What's really great about that is it's essentially our closet in our pantry or whatever you want to call it. We have extra food down there. We have extra clothes. We actually throw the trash out down there. So it's nice and organized, and we have all of our stuff that we need while we're working in all these other modules all stowed in this location down here. And it's a lot of fun to play in. So we're going into the Russian segment. Be ready. You don't need a passport either. It goes a lot farther back than this. We'll go take a trip and say hello to the boys down there in just a minute. But let's do that first, actually, and then we'll go down to the Soyuz at the very end. This is Yevgeny. Hi. Doing a little tour. This is the FGB, and what's cool about this module, it is actually the very first piece of the space station that came up in 1998. The space station has been around for about now, manned for 12 years, but it's been up in space for about 14 years. And this was the very first. It is like the Russians' PMM. It has a lot of storage, as you can see. Можно? Снимаем. Чуть-чуть. So here we are in the heart of the space station, really. This is the service module. This is the central post. In case we had any problems, I know a couple of the questions are about what type of things do you have to worry about. And some of the things we have to worry about in space are fire. If we had a fire, if we had a depressurization, like we were hit by a micrometeorite and it made a hole, or if we had some type of toxic atmosphere. We use ammonia for our radiator, so there is a possibility that ammonia could come into the vehicle, and then it would be bad for all of us. If we have any of those problems, we come right here, which we call the central post. It is the main heart of the space station. It was also the first computers that came up here that ran the space station. And so behind this wall right here are these main computers. So we gather here as a group of 3 or 6 and then figure out how we're going to either fight the fire, patch the hole, or solve the toxic spill. And what's cool about this module, of course, it's the central post. It also has great windows right down toward Earth. It has controls to fly in visiting spacecraft if they need some assistance right here. It has Russian computers as well as American computers to help us control anything we need to on the space station. It's a couple of our crewmates back there, Oleg Novinsky on the right and Yuri Malenchenko on the left. And there's also a second bathroom here, which is really cool because 6 of us going to one bathroom is really tough. And so there's one bathroom here and one bathroom on the other side where I showed you. And you can probably see on the wall behind Oleg and Yuri some of the heroes of the space program. Sergei Korolev, who was a chief designer of putting men into space. And of course, on the right-hand side, Yuri Gagarin, the first man to go into space. So just reminds us of our roots. Yuri, what are you doing? Что делать? Making coffee. Yeah. Oh. Black coffee. Yeah. Looks good. Okay. Спасибо.
We're going to check out our Soyuz real quick. Make sure it's ready to go. All right, back to the Soyuz. I'm gonna stop here just for a quick second. You can see on the Russian spacecraft, there's also other modules that stick out, down, and above. Right here is, let's see, I'm trying to be oriented. That's a place where we do spacewalks from for the Russian side. There's Russian spacesuits in here, and also a visiting vehicle which brought fruits and vegetables and becomes a trash container when we undock. Up on this side is also a future place where they're going to do spacewalks from, and connected to it is Kevin's, Oleg's, and Yevgeny's Soyuz spacecraft. And now let's go see ours. Whoop. Извините. No problem. Это пробка. Coming down. It's a little tricky getting in here. This is the docking probe right here, this big thing. This helps us connect to the spacecraft. This probe actually sticks into this cone, and that's how the spacecraft, our Soyuz, becomes connected to the ISS initially. That is then replaced by clamps, which are around here, that will allow the two spacecraft to be stuck together. And then you can remove the probe and the cone. You okay? All right, so here we are in the Soyuz. This is what we call the BETO, the living compartment, Bitovoy Otsek in Russian. It also has a little bathroom. It's not as good as the other bathrooms, so we try not to use it too much. It has drinking water in it if we need something to drink. And then, of course, it's filled up with a lot of cargo for us. Bringing up and also bringing back down. It has a second purpose when it comes back to Earth. It serves as a garbage container. During the descent, we'll get rid of this area right here, and everything that's in it will just burn up as it's coming into the atmosphere. So that way we can get rid of a little bit of trash. But the main area where we were on launch and where we're going to be on descent is down here, because we're not part of the trash. So we're in a safe place. So we're in the descent module, SA. It's a little small, but you can get in. Not sure how well you could see in here. Hold on for a second. I'm going to turn it up this way, just so you could see the hatch and you could see Kevin. It's a little bit small, but we'll come in and show you around. You coming in? Probably not. Okay. Got to move a couple things. We were just starting to get ready. We're preparing a couple days ago for our ride home. It's a little bit squishy, but everybody asks, how do you sit in the Soyuz? And you sort of sit in your seat like this. The seat is molded to your body, and so you can just sort of squish in here and be pretty relaxed. Everybody has a handmade seat for them. And then, of course, there's a control panel, and that's where we do most of our
actions and work right here. There's hand controllers which you can fly the vehicle with, and there's a stick right here primarily used for communications when we're trying to talk to the ground. So 3 of us fit in here. Like I said, it's a little squishy, but somehow it seems like we all managed to get in here and fit pretty well, and it's a pretty safe ride home. You're probably wondering, what's all this junk behind us? Well, it's all of our parachute, first of all, and then it's all of our survival gear, just in case we end up landing in some strange place on the planet and nobody's there to rescue us right away. We have all sorts of survival gear with us, keeping us safe in here. So they've pretty much thought of everything. And we'll be home on the planet within the next 12 hours. Pretty shocking.
From Martian crabs to strange lights, from Bigfoot sightings to complex patterns, in this video, we're going to bring you the very best of Martian anomalies. This is our biggest and most anticipated video ever, so let's get right into it. This image, captured in 2019 by the Curiosity rover, shows a bright light on the Martian horizon. This picture fueled theories of alien craft flying in the skies of Mars. Other images taken immediately before and after do not contain this light. Therefore, whatever caused this anomaly must have been incredibly fast. It's not the first time we've seen something of this nature. In 2014, the Curiosity rover captured this image of another striking light anomaly. This one really got the internet into a stir, with theories ranging from an alien hut to an attempt at first contact. However, lights like this are seen on a regular basis by the NASA team and do have a more plausible explanation. Justin Mackey, NASA team leader for Curiosity's NavCam, said, quote, "In the thousands of images we've received from Curiosity, we see ones with bright spots nearly every week. These can be caused by cosmic ray hits or sunlight glinting from rock surfaces." Agora são 4h15, 4h15. Lembrando os amigos, 5 horas começa a nossa aula de telegrafia. Segunda edição, 17 horas. E playlist, para quem não consegue aí fazer com a gente nesses horários, escolhe o melhor horário e faz a sua aula, ok? Lembrando também, teremos aí, agora em agosto, o 22º aniversário da rodada Alto-falante. E estaremos sorteando um rádio 0 para os amigos. Esse rádio é uma gentileza do amigo Douglas. E dezembro, Natal, sorteando um outro rádio, uma gentileza do amigo Figueiredo de Capela do Alto, ok? Então, teremos 2 rádios novos sendo sorteados aí para frente, tá bom? Todos os radioamadores poderão participar. Classes Alfa, Bravo e Charlie, e também de todo o Brasil. Lembrando, quem não é radioamador, corre, faz a provinha, ok? Tira o indicativo e participa aí com a gente da brincadeira, tá bom? Faz a inscrição, a provinha é fácil, em forma de teste, ok? 20 questões de legislação, 20 questões de técnica e ética operacional e você vai numa boa. Então, o próprio site da Anatel tem os simulados. Você pode estudar só por esses simulados do próprio site da Anatel que você passa aí tranquilo, tá bom? 3 lidas no máximo nesses simulados você passa. E uma dica, quando for estudar o simulado, não leia as perguntas erradas, ok? Você faz a leitura da pergunta, faz a leitura da resposta correta e vai em frente, tá bom? É pura perda de tempo ficar lendo as respostas incorretas, ok? E outra, não te confunde, tá? Então, leia a pergunta, leia a resposta correta e vai em frente, tá? Se você ler 3 vezes simulados, tá de bom tamanho, você passa aí fácil, tá bom? Tranquilo. E vamos em frente, 4h17. Estamos ao vivo lá no YouTube. Diariamente tem a live. Para quem não sabe, primeira edição, 3 horas. Segunda edição, 17 horas. Esses vídeos a gente deixa lá no canal, ok? Hoje nós temos mais de 2.400 vídeos. Eu deixo na íntegra. Não tem edição, não tem cortes, não dá tempo, né? Então, a gente grava aí do início ao fim da rodada e já solta na internet, tá bom? Não dá tempo aí para fazer nenhum tipo de edição, então ele fica na íntegra,
exatamente como foi gravado, ok? Então, esses vídeos disponibilizados para os amigos. As playlists também totalmente disponibilizadas. São cursos e você usa à vontade aí, sem problema, tá bom? 4 horas e 17 minutos. Quem acompanha a rodada alto-falante aí pela internet está vendo hoje imagens aí do cosmos, um vídeo mostrando como que é a ISS por dentro, tá? E agora mostrando Marte, né? Algumas imagens lá do solo marciano. Quem curte aí papo de espaço, astronomia, vai curtir aí o que está rolando lá na live, ok? E vamos em frente. Oportunidade com bom dia. They are simply a phenomenon known as lava coils. They can be found on Earth, on Hawaii's Big Island. The only difference is the size. Here on Earth, these are only around 1 foot in diameter, much smaller than their Martian equivalents. In 2017, a NASA orbiter captured this image of the southern polar region of Mars. This area has since been nicknamed Swiss cheese territory, and it has left scientists baffled due to the large pit on the right. The leading ideas are that it could have been caused by a rogue space rock or a collapse has happened at the surface. Both of these commonly occur on Mars. However, other people have different ideas, from a Star Wars monster to a secret underground base. One of the most interesting anomalies on Mars is the mystery of methane. The Curiosity rover discovered that methane detections follow a seasonal pattern, spiking in the late Martian summer. As soon as this methane is seemingly produced, it is then consumed by a currently unknown process. There are two possible explanations here. One is biological and the other is geological. These variations could be explained by colonies of methane-producing and methane-consuming microorganisms living below the surface of Mars. Below the surface could host the right pressures and temperatures to sustain such life. The other explanations are geological in nature, ranging from methane trapped under the surface, which is released periodically, to asteroids and volcanoes. None of these theories have been proven, and it will be a long wait until we can get more definitive answers. The Perseverance rover doesn't have a methane detector on board, but it does have the capability to take samples of the surface. These samples can be returned to Earth in the future and studied up close. This image from Curiosity in 2015 shows what at first appears to be a pyramid structure. However, when we zoom out and correct the rotation, you can see the wider context of the image. If an alien race wanted to build a pyramid, it's probably not a good idea to build it on a hill, and they could aim to make it a little bigger. On December 26, 2013, the Opportunity rover took this image before going on a short drive. On January 8, 2014, just 12 Martian days later, the Opportunity rover returned to the same site, only to find that a rock had appeared. The rock left scientists baffled. With its bright appearance and seemingly autonomous capabilities, it was of great intrigue to the team at NASA. The most probable explanation is that the rock was dislodged during Opportunity's short drive. The brighter and darker parts of the rock would seem to support this theory, with the brighter part having been freshly exposed to the environment. This image, taken by the Mars Express orbiter, shows a giant elongated cloud. This cloud has been spotted many times before and only seems to appear in the Martian spring. Unfortunately, it's not some primitive alien smoke signal. Many people believed it was the result of a huge eruption on Mars, but we now know it is simply a result of the way the wind sweeps the landscape of that area, forcing the air upwards to create this elongated cloud.
In this image is probably the most infamous Martian anomaly. Can you spot it? This is the case of the Martian crab. Now, you've probably seen this image circulating on social media. The apparent close-up appears to show a very well-defined and undeniable crab shape. However, this is the result of Photoshop. When we take the original NASA image and zoom in, the detail is not nearly as clear, and no real conclusions can be made as to what the object is. It could also be a JPEG artifact from the compression of the image. Because we only receive small amounts of data back from Mars at any one time, the rovers are programmed to compress any images before transmitting them back to Earth. When an image is compressed, it is divided up into separate 8 by 8 pixel squares, all compressed separately, giving the distinctive grid-like pattern. If we blow the image up into these squares, this is what we actually received. As previously mentioned, pareidolia could be at work here, or we could actually be looking at the first image of alien life. Either way, we simply cannot tell from the quality of this image. If NASA had found real proof of alien life on Mars, they would be the first to shout it out. Not everything can be dismissed as pareidolia, but with the amount of images collected by the rovers and the amount of rocks on Mars, it is only a matter of time before someone claims they have seen the Elder Fox logo. If you spot it, let us know. Here's some we found while making this video, just for fun. While the NASA rovers are anomaly detecting machines, they are also great explorers, and each has a story to tell. The Spirit rover survived for over 6 years and ultimately became trapped in a sand dune, sending one last message to NASA before going offline forever. Click here to see what else the Spirit rover found on Mars and to see the incredible journey in full. Thanks for watching Elder Fox. Remember to subscribe and hit the bell to keep up to date with the latest discoveries. Cortina Gillette Sensitive, espuma Mach 3 e
Hello, welcome back. Greetings. This is Eric KJ4YZI with Ham Radio Concepts, and I have just another spectacular video for you and me. I can't wait to see how this video comes out. This has to be one of the coolest radios I've ever owned. And I haven't even turned this thing on yet. We're going to do it together. I'm going to take this hopefully in one clip, no script, haven't done anything yet. We're going to do this together. Look, I even got the screen protector still on the radio. I haven't even taken it off yet. And if you're a follower of me, you know I'm pretty, I really want to keep these screen protectors on, although this one with this touch screen is going to have to come off. So do it with me. Ready? Here goes. Oh boy, that felt good. I haven't even, here, let's christen it. There it is. I just love having a screen without a fingerprint on it, but I just ruined that. So with this new job, it's got me driving a lot. So now I have the time and the reason to have a powerful radio like this in the mobile. And this is not just a D-Star radio, folks. This is something that is very powerful regarding connectivity over Bluetooth with your app on your phone to send pictures, for mapping, for using DRATs. And just like I did the video of the 7300, where I never even opened the instructions, or I just fired it up, and we want to see how easy this is to check out this radio. Here's the instructions here. Not much of an unboxing video, but you do have your instructions on paper and CD. But we're going to put that aside. All right. Power cord comes with it. Icon microphone. Haven't even taken it out of the plastic yet. There's the microphone. Okay. And the remote head cable, because this is designed to be mounted in your vehicle with the head in, reach of you, and the body of the radio underneath the seat or in the trunk. Now, in the next video, I'm going to show you me mounting this in the unit or in the vehicle. I do have several options of antennas and mounts, as well as the mount for this, to give you an idea of how you can mount this and for best practice in a mobile environment. So, we have just the things that came with it. This is a plate here for the back of the head and mic hanger and such. So we're going to put this aside right now and show you a couple other things that I did pick up. Now, with this job, again, me driving a lot, I did want to check out the VS3 Bluetooth headset. My buddy John is dying to see this because he uses D-Star all the time in the mobile, and he's like, man, that's going to be great when you're driving sometimes I'm driving 400 miles a day, and he wants to see how much more comfortable this will be with that headset on. Drive safe, guys. You got to remember, texting and driving is just as bad as fumbling with this radio on the screen while trying to drive. It is a touch screen. Don't get in an accident or endanger your lives, okay? Now, to use that Bluetooth headset, as well as other Bluetooth features we'll discuss in the next couple of videos, will be the Bluetooth unit, the UT133A. Now, this unit, I'll show you in this video, goes inside the radio. Just a couple screws you take off to put this unit inside. This is an optional accessory, but you really want to pick this up. If it's a question of you of, should I get the Bluetooth unit? Yes, because this is going to unlock a lot of the potential of this radio. So we'll get into, and one last but not least, RT Systems has become a staple now in programming radios. They make cables, they have the software, and RT Systems, this is the USB RTS05 cable. This is designed exclusively for this ID5100, and this is almost a must-have. When you talk about programming and controlling this radio, this cable right here is a must-have. The link for that is in the description as well. And I've used the ID or the RT Systems cable for my ID51 when I had it, and I know plenty of other people that have that. Another thing to remember is, you can use a memory card with this radio, but programming your own memories into the radio requires you to use the cable. So that's really something that you pretty much want. So let's get into this radio. I'm dying to check it out. Haven't turned it on yet. And we're going to walk right through this thing and see just how easy it is to get on board with this radio.
before I fire it up, I know I'm going to want the Bluetooth in there. So you're going to use a small screwdriver and take off these 4 screws on the bottom and the 4 screws on the side. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 screws you have to take off. Total of 46 seconds to take that off. Now, here is where your Bluetooth unit is going to go, right here in the corner. So what you're going to do is I'll unpack the Bluetooth and show you. I'll plug it in. That's where your Bluetooth module is going to go. You have to take off this metal holder here, and the Bluetooth unit slides into the little gap. You can see it. There's like a gap in the front here. Goes in this way, plugs in. Be very gentle with it. Make sure you don't bend the pins. And that's it. The unit is installed. Now let's look at the radio here itself for a second. The head unit, beautiful touchscreen display that is, let's measure it here with my antenna tape. That's right. My antenna tape measure. We will measure it at 7 inches wide by 3 inches tall. So quite a screen on there. A really nice size screen. You're going to be able to see this on your desk just fine or in the mobile. But touch screen, your controller cable plugs into the side here. Now, one thing with this here, you're going to want to make sure you, first of all, if you're in a vehicle situation, keep this out of sight if you're not in the vehicle so it doesn't get stolen. But also make sure this doesn't sit in direct sunlight for a while. I've seen many radios. I had an old Kenwood years ago that it wiped out the screen, the LCD screen, because of the sun all the time. So keep this where, it's designed to take this head out. We'll show you the mount in the mobile installation where I could just pop this thing out of here and not have it sitting in the sun 24/7 if your vehicle is parked. So the moment you and I have both been waiting for to fire this baby up without dramatic music, but I can give you a big bam, there's the screen. Ta-da! It's on. Now, let's talk about a couple of the specs on this. GPS is built into this radio, okay? You can see the GPS icon on top. It's flashing, which means it's acquiring a sync, but we're going to see it takes in my block house how long to lock on to a GPS from a cold start. Probably about 30 seconds. We'll find out. But anyways, the radio or the screen, a screen on a radio is half the radio to me. Even if I don't use a lot of the features, I want it to look busy. I want it to have all the stuff that I need to see on the screen rather than just a frequency. And the GPS lock there. So that was about less than 30 seconds for it to lock inside. All right. But as far as the specs now, 50 watts output, 50 on VHF and UHF. It is a dual band. The frequency ranges for receive are 118 to 174. So yes, that is AM aircraft receive as well, all the way up to 174. So you can receive marine, you can receive business band, you can receive forestry, anybody using, VHF frequencies other than ham. And the UHF is 375 to 550. So you can receive FRS, you can receive ham, you can receive, statewide communications on UHF and much more. 1,000 memory channels, 1,000 memories, 4 call channels, 50 program scan edges, and 1,200 repeater memories. This thing is really, it's packed full. All right. Of course, the touch screen. Now, looking at this radio and never having unboxed one before, I'm curious, without opening the manual or turning one on, what it's like to navigate through here. Now, I have a couple friends that have one of these radios, and they had it programmed in their settings already, so I knew exactly how to get in their truck while we took a drive and navigate to get on a local repeater. But me never touching one before, how easy? Well, I'm looking at the bottom here. These buttons here are like touchscreen buttons. If I tap on menu, it opens the menu, and all the menu features are accessible on the radio here, and they're all categorized for what you need. The first thing you're going to want to probably do is set up the call sign in my station for D-Star operation. So we'll click on call sign, and we'll click the quick button here and go to edit. Now we'll type in my call sign, KJ4YZI, and then we'll go back here and we'll go to transmit message, and I will
go to number 1 and type in a message. Edit. All right, Vero Beach. Let's put that in. So if you're on D-Star, you can see, you know, someone's call sign come up and it has a little message after. That's the message there. So that's the first thing you probably want to do. So on the bottom of the screen here, you have your functions 1, 2, 3, and 4, and this toggles through various things that you may use often. Function 1 for your memory stuff to go from VFO to memory mode, call channel, and more. Function 2, some DTMF, low power, high power, you can set right here. Okay, that fast. GPS information, and get to it that quick. GPS, find out your information or your position or the other station's information. Function 3. So here is something here you want to make sure, you know, you can, if you're one like myself, to manually switch from repeaters. Sometimes I don't use memories, and that's just the way I am. I like to have them in my memory, in my head. And then, you know when I go to Vero, I change the frequency, go here, change the direction, or, you know, turn the squelch or tone squelch on or off. You know, you can do that all right here. All right. Band scope, another cool feature of band scope. So I can do a continuous sweep of a band scope here on the left. You can see it scrolling by, and that's going to show me if I'm monitoring, you know, on the left side here. I could see when a station, probably great for simplex, when you want to see, a lot of times people hang out on certain simplex frequencies, and you can find them when you see the activity, you know, like any old band scope, and that's on the left side. Then you can have on your sub, you can have 2 band scopes, okay, going at the same time. That's pretty cool. Now somebody's on that repeater here, so let me stop the scope. All right. Now I have 2 separate frequencies and modes going here right now. I have D-Star on the left for the local repeater, and I have an analog repeater on the right. Both of them are in receive right now and independent volume, and each one of those will act by itself. So if somebody comes on D-Star, I'll see D-Star over here. Something about the microphone to talk about is the microphone, you can control a lot of this. If I wanted to change the frequency on the left side, just dial it in. I just did that from the mic, okay? We'll go back to, and then what I can do is, up on the top here, DV, or I could set it to FM or FM narrow. I'll leave it on DV. KJ4YZI testing. Hey Eric, what's going on? KM4MCJ. I think you live on here, John. Anyways, got the 5100 going. Why don't you tell me what you like about this radio? Because I know you've had one for a while, and it's new to me. Not new to me. I mean, I knew that I have one. Speaker is awesome on this thing. It's my favorite radio and out of everything I have. The screen, touch screen, dual VFOs, the crossband repeat. Oh, I forgot a crossband repeat. Nothing I dislike about it. It's just a great radio. Sounds good. Easy to control. Easy to set up your tone squelch and all that. Piece of cake. KF4PFI, KJ4YZI. Yeah, hey Eric, we're doing a test. Ed's having an issue. Good afternoon, sir. Okay, I won't hold you then. I was just playing with this new ID5100 I got. So good to hear you on there. I'll let you get back to it. 73 KJ4YZI. Real good, man. You sound good.
was on, it really looks technical. So keep that out of the way. I know I had a Kenwood years ago that had a big LCD screen on it, and in the sunlight for a while, it turns it black. So you want to make sure if you can, that's why it's a remote head. You can definitely take that thing and do away with it, out of the sun. Agora são 4h43. 4h43. Já já nossa aula de CW, 5 horas. Quem não puder fazer agora, faz à tarde, segunda edição, 17 horas, a mesma aula, ok? Hoje teremos aula número 9, CW aula 9, tanto na primeira edição como na segunda edição, ok? Também tem a opção de pegar essa aula na playlist. Você não pode fazer com a gente de manhã, na primeira edição, nem à tarde, segunda edição. Escolhe aí um melhor horário e faz aula aí com a gente, ok? É só entrar no YouTube, vai no nosso canal, Rodada Alto-falante, e clica em playlist. Tem vários cursos, aula 9, e você faz aí no seu melhor horário, ok? Não depende desses dois horários e também não perde aí a possibilidade de fazer o curso, ok? Tenta manter 3 aulas por semana, assim você finaliza em menos de 4 meses, tá bom? Então, boa aula, bom curso. Faz a inscrição. Pessoal que não tem indicativo, faz a inscrição, dá uma lida aí nas apostilas, ok? São simulados no próprio site da Anatel e tira seu indicativo, tá bom? É bem fácil, bem tranquilo e boa sorte. 4h45, 15 minutos, começa a nossa aula de telegrafia. To the menu here, and I'll show you. I'll go back to FM for a second. Hold the setup button here. That'll take you into the menu. Now the menu, very good contrast, good color on this menu. Has all of what you'll need here. You can use the dial to scroll through the different banks that you want. We'll go first to signaling, and I'm going to set the repeater tone. Okay. Right there, I got 107.2 on the local repeater for analog FM. I can go to config, and I can set date and time format, auto repeater shift, all kinds of stuff here. All right. We'll talk about Bluetooth in a minute. So how about group monitor? If I was traveling about, this thing is going to send a beacon out every so many seconds. You can see it up here. It'll go transmit and receive, and that's just seeing if it could ping the repeater, and the repeater knows that, so it'll pop up on a list and say, okay, these 3 people are in range of group monitor, and then you can see it's transmitting and receiving. Now that does get sometimes annoying if you're in the middle of a conversation, because it is going to break through and make sure it pings that repeater and it lets it know that it's in the area. So that's your group monitor. Now, we'll go back in the setup here. Your APRS. Okay, APRS compass, I'll show you that in a minute. All your APRS settings on here. All right. Now, APRS, I think, can only be used on the VFO-A, kind of like a lot of other Fusion radios. That would be up here on the top one would be APRS. Once you set the APRS up, it'll automatically beacon your position and data, telemetry data, to the APRS network. And there's a lot of settings on APRS. You can look up my video on, APRS is more than just watching somebody drive to a hamfest. That's what a lot of people think it is. Why do I care about where he's going? No, it's a tactical relay of information that you can message each other. You can, text cell phones, send emails, do all kinds of stuff from APRS, but that's a whole nother topic.
in the APRS settings, once you set that up, if you choose to use APRS, makes it a lot easier with the touchscreen to reply to messages and choose the call sign you want to send a message to. Now, you will have to make sure you put your call sign, your APRS call sign in there, and that's more of that on the web. This would be KJ4YZI-9 for a mobile unit. If you were a handheld, you'd be -4 and so on. But you can set your settings in here. And once you set it up, if a message came in, you'd have your messages. But let's say I wanted to reply to a message to this person. And the reply text looks a lot easier to do it this way, typing in a message, hitting enter, and sending it. Because on something like my FTM or my FT1DR I had, was a little bit tricky with the keypad on the front of the radio to send a message back, because you had to, remember when the texting was like when you wanted B, you had to hit number 2 twice, A, B. Then you had to hit over, and then you had to hit LMNO or MNO for the O, you know. This one is a lot easier to type that in on APRS. So you'll set your APRS settings up the way you want them, or the way is suitable for you. Your position will be, smart beaconing is on here. The symbol, if you wanted to set up your symbol. And look, I like how this, if you're not familiar with APRS, again, the symbols are codes, like /R here would be the little vehicle, recreational vehicle. But it has all the symbols in here that you can change. See? If you wanted to make it, ATV, weather station, bicycle, airplane, glider. A lot of the symbols are already there, so you can see the symbol that you want. So that's pretty cool, I think. It's a lot more. I mean, this thing has really got a great graphical user interface on it, being that it's touchscreen and has all these features in it. Position comments, smart beaconing, voice alert. It's got a voice alert. That's something that everybody should have on. Basically, if somebody was in the area on APRS, you wouldn't, if you set the radio up appropriately, you won't hear all the APRS hash or digital data. But with the tone set, if you called out there and said, KJ4YZI, listening on Simplex 5.2, anybody set up with voice alert would be able to hear that and know that they're in range of you. And, so I could see, okay, this guy's on APRS. He's listening right now. We can QSY over to 14652. There's a lot of information online. You can check that out. So check this out, the band scope. That's a real-time band scope. All right. And as you see a station, it'll pop up on here. So you can see if you're on simplex or if you're on, different repeaters. You can see that there is activity when something comes on. I'm going to go to the APRS frequency just so we could see, because there's always something going on there. Just so you can see what it looks like on the scope. And that's very useful for people looking for stations. And I like the fact that it's got the real-time scope. So you can see in the middle there, those are APRS stations that are being picked up on the scope. And the digipeater and all that. So if you had a bunch of stations talking in a situation, you'd see a bunch of them on. You could scroll over, scroll the band scope over and see what frequency they're on. All right. So what else in the menu would we need to use right away? I mean, you get your memories, you got your scan, data. Let's see what data is. Let's see what's in data. Okay, so data is for, connecting it to the computer, because it does come with a PC connection cable. And you can use this radio with an HRI 200 to create a node also. Say that on the back here shortly. So data features in here. So, right away, if I wanted to get on the radio and get on Fusion, here, I'll do this. We'll go right to a WiresX repeater. 145130 is the AB4AZ repeater. We'll go to digital narrow, hold the WiresX button on the left,
and it's going to come back with, okay. So right now, that's the AB4AZ repeater. Now, we'll go down here to all. And we'll pull a list of all the fusion nodes on the network. There it is. Looks a little bit better than something like an FT1D or a FTM100 because you have more stuff going on and its touchscreen. It's pretty easy. Remember, here was the room here that I talked to you the last time. I'm going to jump in there and see if the mic's in there. But here's the American link. Shows you on the right the amount of users in there in each one. You could also go down here to search and direct and find a specific room or node number. But we're going to connect to the Minnesota, Wisconsin fusion here. Just tap on it. It's going to connect me. There it is. This is KJ4YZI in Florida testing. So there's no one out there on the Minnesota fusion, so I'll go back into here. And we'll go back up to all. So I'll go back over here to the America link. Connect to that one. KJ4YZI in Florida listening. KJYZI. Good morning from Holland, Michigan, N8XPQ. Good morning, Mike. November 8 XPQ from KJ4YZI. Vero Beach, Florida. Currently 65 degrees testing an FTM 400D. Sounding good on this end. Go ahead. Oh, very good. I'm also using an FTM 400, but it's one of the original ones. Just on my way home from the gym and just turned the radio on in the truck and heard your call come across. So, wanted to say hello. I have a few mile ride home, so I give you a call. We have overcast skies here today, kind of dreary. I guess it's going to be that way pretty much all day today. Yesterday was sunny and pretty nice. It's a little cool, but all things considered, it's not too bad. We have 39 degrees here today. I think it was low to mid 40s yesterday, but the sun made it feel a little bit warmer. Back to you. Now, I don't have the GPS set up after I did a factory reset, but in that process, I could hit the display and see his distance and heading from me. Yeah, very good, Mike. Yeah, I'm on one of the originals too, the FTM 400D, not the XD, but seems. Oh, fine. Yeah, sounds good. So, all right, I'll let you run. Pleasure meeting you, and I look forward to catching you here again on America Link. Take care. Enjoy the rest of your weekend. Catch you next time. KJ4YZI from N8XPQ in Michigan. We'll see ya. All right, Mike, stay warm up there, and 7-3, KJ4YZI. But check this out as a little preview here. So I have the camera mic plugged in. There's a camera on top. So I'll just snap a picture real quick of the radio. Now, you have to have an SD card in the radio to do this, but just take a picture like this, and it pops up on the screen. There's a picture, and I'll show you that right here, which is on the actual SD card of what the quality looks like. Let's take another one.
Wow, my desk is a mess. I don't want you to see all this. See how that comes out. Yeah, messy. Let's go like this. So those are saving to the SD card. And what I could do is here, let's get one more of the actual radio. It's not bad, you know. What you want to do is you want to go into the menu, go to option USB camera once you have it plugged in, and you can set the picture quality to high and the picture size, which the biggest is 320 by 240. But that way you have high quality set. And of course, high quality takes a little bit longer to send than low quality would. But you know, we'll test that in the next video, sending a picture and see how long it takes. So I went back in and set up the GPS settings, APRS, and you see the GPS symbol up here means it's locked. So if I was talking to somebody on Fusion and I hit the display, it would show me their distance in miles, their heading from me. You can see that on the camera there. I know my camera doesn't do the best in this kind of lighting, but that's something coming up soon. Then I could hit my information and it would show me, you know, which way I'm going, my speed, all that stuff. Really is cool changing the background color. I like the orange, but you got purple here. And again, the camera is probably not seeing it as brilliant as it is. If I can go to display, change the background color to gray, orange, green. Let's try green. So you can tailor it to how you want it to look and what looks best in your situation. If it's a highlighting situation or you know, at nighttime you want it to look just the way you want it to look, well, you could choose your color. Before I show the rest of the radio here, we'll just give it a nice factory reset, turn it back to stock. And it makes you hold this button to make sure that you are wanting to factory reset it so you don't accidentally touch it. And there it is. Back to stock. Let's look at the radio here for a second. Here is the camera microphone. I'll show you in the next video. The camera on the front, on the top there. The picture button, the digital transmit button. So you'd hold it like this and, you know, snap a picture. Boop. And it doesn't have a regular connector on it like any other mic. It's got like a micro USB data type connector. So exclusive to these types of radios. Now here's the head unit. And the head unit connects to the base unit, like the song, with a extension cable here, you know, with the RJ11, not even RJ11, smaller than that. And you know, for remote head operation. And that plugs into the front of the base of the body here. So you noticed in the video that I was playing with this thing and trying to balance it up and leave it like this. There is something in the box that'll attach to the bottom and keep that as a desk mount. But I will show you on the site here in a second. They do have like a mobile RAM mount that a lot of people use and several different ways of attaching it so you have it on a movable head in your vehicle. Very important to have that if you want. Take full advantage of that. Now here's the radio body here for the remote head and the standard microphone. If you can see that with the camera. All right. I keep calling it GPS mic. The camera mic goes in here, and this is where your SD card is, micro SD. Right. You would probably only need a 16 gig or an 8 gig. I mean, nowadays a 32 gig micro SD card, $15 or whatever online. So, I mean, if you get the 32 gig, it's the last card you'll ever need for the next 10 years on this radio. And please, I've done it several times now. I can't stress it enough. I've already went and got cheap Chinese knockoff SD cards. Let me show you one here.
and they will go bad and you will lose everything. I promise you, I've lost plenty of images. Now this is what appears to be a Lexar 256 gig, 95 megabytes a second SD card. Now, if you look an authentic one, how much do you think this would be? About $100 something at the time when I got this right here from China, $5. Now I thought, I know it's not real. I know it's a counterfeit. But I assumed maybe it would work, Well, that already went bad. 633 speed, wrong. This thing was slower than dirt. So make sure when you buy a memory card to get something that's authentic. Iniciando aí nossa aula de telegrafia. Hoje 2 novos caracteres, ok? Quem acompanha o curso, anota aí. Hoje, letras H, hotel, letra C, Charlie, ok? Hotel e Charlie. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro caractere de hoje, letra H. Você vai ter na letra H 4 sons curtos, ok? Que é esse som aqui, ó. Então, letra H é formada por 4 sons curtos, sem interrupção, numa tacada só. Repetindo. Letra H de hotel. Vocalizando. Pode vocalizar. Você pode manipular dessa forma que eu estou te passando, ok? Então, vamos lá. Vou te passar várias vezes a letra H e você vai anotando. Os amigos que são deficientes visuais vão visualizando mentalmente o caractere, ok? Então, letra H. Tranquilo, né? Você anotou e você visualizou várias vezes a letra H. Som, 4 sons curtos, ok? Pula uma linha, vamos para a letra C. De Charlie, ok? A letra C de Charlie é formada por um som longo, um som curto, um som longo e um som curto novamente, ok? Então, vamos lá. Letra C de Charlie tem esse som aqui, ó. Vocalizando. Tranquilo? Um som longo, um curto, um longo e um curto. Ou pode ser um traço, um ponto, um traço, um ponto. Então, vou repetir várias vezes o som da letra C de Charlie e você vai anotando, você vai visualizando, ok? Então, vamos lá, iniciando.
Ok. Você ouviu aí o som da letra C várias vezes. C de Charlie. Lembrando, em código fonético internacional, ok? Cada letra que eu passo, vou te passando a correspondente do código fonético internacional. Tá? Não é C de cachorro, não é H de hospital, nada disso, hein? O HC aqui não é Hospital das Clínicas, não, hein? É Hotel Charlie, ok? HC como Hotel Charlie, tranquilo? Bom, agora pula uma linha e vamos intercalando os caracteres, ok? Estou te passando a letra H, a letra C, HC, HC, Hotel Charlie várias vezes, ok? E você vai anotando e vai visualizando mentalmente. Bom, tranquilo, né? Hotel Charlie várias vezes, sem problemas. Pula uma linha. Agora eu vou te passar sequências, começando com 3 caracteres e 4 caracteres, ok? Na primeira parte sempre a gente vai dar ênfase na primeira letra, que é H, tá bom? Apesar que vai estar entrando C também, ok? Mas fica a dica aí, tá bom? Então, grupos de caracteres com 3 e 4 letras. Presta atenção nas pausas. Lembrando, pausas menores dividem em caracteres, pausas maiores, grupos de caracteres. Já formando aí as palavras, ok? Então, iniciando. Corrigindo, falou o seguinte: IK, Hotel, Índia, Charlie. Hora, Hotel,
Oscar, Romeu, Alfa, Era, Hotel, Eco, Romeu, Alfa, Inu, Hotel, Índia, November, Oscar, Unha, Uniform, November, Hotel, Alfa, Acha, Alfa, Charlie, Hotel, Alfa, EISH, Eco, Índia, Sierra, Hotel. Bom, a gente vai dar um intervalo, alguns minutos, e a gente volta na segunda parte do treino, com textos aí, com palavras já formadas. Estamos formando aí com mais 2 caracteres hoje, e maiores, né, com grupos de letras fazendo parte de cada grupo tá te passando, ok? Então vamos lá. Pequeno intervalo de alguns minutos e a gente volta na segunda parte do treino. Weekend, be safe, and 7-3, KJ4YZI. Okay, right back to you, Eric. And Sounds really good. Have a wonderful Memorial Day weekend and 7-3. And let's see here. Okay, so now that I made that contact, the audio is really clear. It does sound good. I mean, there's not much that I need to say or show about this. To be honest with you, it's an affordable rig that you just saw will actually work. And, you know, it's got more features than just a standard traditional. If that screen was any bigger, that would be impressive to have that little, you know, a much bigger screen on a radio the price like this. You're talking under $500 for this radio. And, you know, you can find a used ICOM 706 from, you know, the same price, 706 Mark II-G. But if you want something a little bit newer, you know, I would think the ICOM quality over a Zygo quality would probably be far more advanced, higher quality. But I encourage other, you know, manufacturers to step into the game, because they will learn as we buy and use these radios. They will learn what works, what doesn't work. And think about 10 years from now, maybe they go back and say, remember we tried this little Zygo G90? I mean, it is possible, you know. Look who this one's for you, Jan. Kilo Charlie 4, Tango Victor Zulu. Kilo Juliet 4, Yankee Zulu India. Here you go. Watch. Very good, Todd. Pleasure to make you in the logbook for 2019. Have a good day, and 7-3, KJ4YZI. Oh my gosh. Great state of Georgia. Wow. That one was for you, Jan. I already know what I'm going to see when I pull this off here. So to take the head unit off, you do have to take the 4 screws out, 2 brackets with the Allen wrench they give you. And being that they're using a serial cable, that's what I expected to see. So they're using a DB9, a male on the head and a female on the body. So with that cable right here, you could actually plug it in and use it remote head. I would have rather seen a little RJ11 or something, but maybe
maybe Chang ordered 10,000 DB9s and wanted to get rid of them, you know. But so the remote head, yeah, you take the 4 screws out. Actually, you could leave these handles off if you wanted to, but the 4 screws hold the head on, and I guess you can update the head firmware by itself. That's probably where the SDR stuff happens, in the head, because for you to upgrade it with a cable, maybe they could change the waterfall display in there, make it larger. Who knows? All right, guys, thanks for watching 7.3. This is KJ4YZI. You can check out the G90 at MFJ on their website. The link is in the description. More videos on the way. The bands are not dead. 7.3, KJ4YZI. Hi there, Bob Nagy, AB5N, back with a very interesting radio today, and it's a Xiegu G90. Now, Xiegu is a very small Chinese company that has been entering the amateur radio market with a bunch of QRP radios that you probably have seen out there. They also produce a matching amplifier, which I recently reviewed, so if you want to take a quick look at that. The G90 is a new radio in their G series, they call it, and it's a miniature QRP portable SDR radio that covers 160 to 10 meters. Does not cover 6 meters, but covers those primary bands in almost all of the modes. It's the first in their new G series of radios, so I'm not sure if that means that they're all going to be SDRs or what it is, but this is a very interesting and quite different radio. So let's dive right in and take a look at the radio. Próxima sequência. Grupos com 3, 5 e 6 caracteres, ok? Agora dá uma crescidinha aí no número de caracteres por grupo, tá bom? A primeira com 3, depois 5 e 6 caracteres. Tá? Nessa primeira parte, ênfase a letra H, você percebeu, né? Na segunda parte também, ênfase a segunda letra, que é o C, mas aparece o H junto, ok? Então, essa sequência eles sempre procuram palavras, né, ou grupos de letras com os 2 caracteres do dia, ok? Então vamos lá, iniciando.
Bom, corrigindo, presta atenção que na correção eu dou uma acelerada, ok? Então, fica esperto aí. Lembrete, amigos deficientes visuais, não se preocupa em lembrar a sequência, tá bom? Se você está pegando caractere por caractere, né, mesmo que falhe um ou outro, sem problemas, ok? Os amigos deficientes visuais, né, cada caractere que você vai pegando é o mais importante, tá bom? Então, vamos lá. EI, como hotel, eco, Índia. Cheio, Charlie, hotel, eco, Índia, Oscar. China, Charlie, hotel, Índia, November, Alpha. Choco, Charlie, hotel, Oscar, Charlie, Oscar. Chato, Charlie, hotel, Alpha, Tango, Oscar. Xiste, Charlie, hotel, Índia, Sierra, Tango, Echo. Chusma, Charlie, hotel, Uniforme, Sierra, Mike, Alpha. E a última sequência, grupos com 3 e 5 caracteres. Também presta atenção nas pausas e vamos lá, iniciando. Então, vamos lá. Corrigindo, presta atenção que na correção
A gente dá uma acelerada, ok? Então, iniciando. X, Charlie, Hotel, Índia, Asti, Hotel, Alfa, Sierra, Tango, Eco, Ecto, Hotel, Eco, Charlie, Tango, Oscar. Edom, Hotel, Eco, Delta, Oscar, November. Herói, Hotel, Eco, Romeo, Oscar, Índia, Hydra, Hotel, Índia, Delta, Romeo, Alfa, Yati, Hotel, Índia, Alfa, Delta, Eco. Tranquilo? Quem teve alguma dificuldade nos caracteres, faz uma revisão. Essa aula vai estar sendo liberada em alguns segundos, ok? Você que pegou a aula na metade ou no finzinho, faz a aula aí na íntegra, treina aí os caracteres. Lembrando, você pode também ter esses caracteres que eu já te passei, com a sua manipulação, ok? Então, não só o ouvido na recepção, mas também na sua manipulação. Só não vai além, ok? Treina todos o que eu passei, não vá além desses caracteres, né, para não manipular de forma errada. E boa sorte. Bom, agora são... Vou pegar o relógio aqui que sumiu. Ok. 5h30, 5h30. Lembrando, quem perdeu essa aula da manhã, faz segunda edição, 17 horas, ok? Hoje foi aula número 9. CW aula 9, ou na playlist. Também tem essa segunda opção. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Hello, everyone. Welcome back. KJ4YZI with Ham Radio Concepts. And guys, it's been a long time since I've been able to get on HF and just play around with ham radio. What I have here is my ICOM 705, my little Gigaparts wedge 3D printed stand that they sent me a while ago. And I put up the Chameleon Tactical Delta Loop outside. So this weekend, I'm going to try to make a couple contacts. I did make some contacts to Boston, to Texas, and I think Colorado on 17 meters. And I heard the Italian station. He tried to get me. He couldn't. But that's 10 watts with the Bioenna battery into my 705 and an antenna that's pretty much resonant on most bands outside. Now, what I want to show you in this video is this cool little Chinese battery-powered pocket-sized automatic antenna tuner. Now, you're not going to see one like this. Why? Because I bought this about 7 months ago, and then I forgot about it. I got slow on making videos, and now this thing here is in different variants. So I'm going to show you on this video a couple links on Amazon. I'll give you the links in the description to what essentially this is. Essentially, this is a clone of the ATU 100 by N7 DDC, which is an automatic antenna tuner. This is QRP to QRO. I'm guessing this will handle up to 100 watts. And you'd simply push the button and talk, and it will tune. It automatically tunes within seconds. Not even 2-3 seconds, it's tuned. And you can do it manually. And there's a lot of stuff it tells you on the screen about the efficiency, the capacitance and inductance that it did use to make the tune.
your power output and the actual efficiency and power output to your antenna, because you're not tuning your antenna, guys. You're matching your radio to an unmatched antenna to make it happy. I'll say it till I'm blue in the face. If that's the case, then why does it tell me what's actually going to the antenna? Because it's going to lose a lot of efficiency by tuning a high SWR to your radio. But I don't normally use tuners. I use antennas that are resonant. But in the field, having something like this in my Go Kit, which is small enough to put with my 705 in the Pelican case, it's on battery. I could charge it with solar. I could charge this with solar, and I could use any antenna pretty much 160 to almost 6 meters. I say 6 meters because this thing did actually recognize and tune on 6 meters. So I call it 6 meters. But this thing's pretty cool. It's got a little very basic menu structure, and I'm going to show you where you can get something like this and what it will do right here on Ham Radio Concepts. Ham Radio Concepts is brought to you by HamRadioPrep.com. It's never been easier to learn about ham radio before you take the exam. And Ham Radio Prep makes it fun and guarantees your success. Visit HamRadioPrep.com. Use the code ERIC20 to instantly save 20% off every course you buy. Remember the name, HamRadioPrep.com. So here's a little battery-powered metal chassis OGS 3D automatic antenna tuner. Again, you're not going to see this. All right, I guess they changed it, or maybe they ran a run of these and they gave up on it. I'm not sure. So I'll call this one of a kind as well. So the switch over here, goes up, down, left, right. All right, and the newer models have a more of a knob on here. This doesn't have a knob. It's kind of like a joystick without a knob on it. There's a screen here, a picture of a mouse, and the battery indicator is on, or power indicator is on the mouse nose. Not sure why I did that. And on the back here, a charger port, which is not proprietary, but it's like an inverted, it's a small DC barrel jack, okay, that you charge it with. And it's got a USB on the other end. So you can charge this from a USB solar panel, from, a lot of different ways out in the field. Portability is the name of the game. Being able to be out there in the field and charge this thing with the power of the sun free, that's the name of the game. 2 SO239s. If you want to take it apart, there is Allen screws. But I'm going to show you what's inside this before we get into it anymore. Is this. This is pretty much what's happening in there, okay? Now, there's relays on here. There's inductors for inductance. And there's capacitors for capacitance here, surface mount. And you have SMAs for in and out. You have a toroid here, and or a whatever you call it, little coil here, some resistors over here, an IC chip, and then a couple electrolytic capacitors here, and looks like a transistor, a diode, and here's your battery in and out for your power, and your cables for the screen here. Okay, here's the screen on this one, right? Actually, the screen that comes with the AT100 kit is different than what's in mine, right? And then your little cables that connect from this to that. So that's what's inside this thing without me having to take it apart. But what it's doing is, as it detects the input, it's going to use the appropriate inductance and capacitance through different relays, okay, all through here with the traces to come up with the best match for the lowest SWR for your radio to be happy. You're creating a match so your radio is... São Paulo não é uma cidade. São várias em uma só. E cada pessoa tem a sua própria São Paulo. Assim como cada um tem a sua própria Alice. No seu bairro, tem tudo o que você faz por perto. Na Alice tem o time de saúde que mais combina com você. No seu bairro, você resolve tudo rapidinho. No Alice Agora, você manda uma mensagem e é respondido na mesma hora. No seu bairro tem aquele parque que você vai para meditar ou relaxar. Na Alice olhamos para como você está se sentindo. Tem restaurantes que você leva todo mundo que conhece. Tem nutricionista que sabe tudo que você gosta. Academia em que você gosta de treinar. A preparação física que te ajuda a se sentir bem. Antes, durante e após o treino. São Paulo, assim como Alice, tem tudo o que você precisa. Mas imprevistos acontecem. Então é bom ter os melhores hospitais por perto.
Por isso, a Alice passa a ter 4 novos hospitais: o Alvorada Moema, Samaritano Paulista, Samaritano Higienópolis. Is happy to a non-matched, perfectly matched antenna. Okay, that's what this is. Bottom line is doing. Okay, so to turn this on, you would basically hold this up. Actually, yeah, there it goes. Okay. Now, again, the new ones might not be like that. They might be different. On the screen here, you'll see you have on the top left your power output, your bottom left your SWR, top right the inductance, bottom right the capacitance. And if you Bom dia, Souza. Grande abraço. Espero que tenha uma boa quarta-feira, um dia tranquilo, tá bom? Como que está o amigo, a família? PY2 Alpha November Zulu, adiante. Ok, Paulo, bom dia. Bom dia, um abraço aí. Você e a família todos aí, tá bom? E a todos aí da rodada Alto-falante, quase já chegando na empresa, mas deu uma bigorada aí que eu tava sem meu carro. E aí hoje eu vim, mas aí como que eu tava na aula de telegrafia, aí deu uma desligada, que daqui a pouco eu ligo novamente aqui. Ô, Paulo. Bem, graças a Deus, esse tempo aí já tá mais estável, né? Não caiu tanto a temperatura, então não podemos reclamar, né? Friozinho faz parte aí do nosso ano aí, né? Na verdade, mas o resto tá tudo bem, Paulo. Ah, e deixa eu te comentar. Domingo eu tava chegando quase em Juquitiba, tá? Tava bem distante mesmo, tá bom? Eu te ouvi no A5 lá, tá? Barra móvel A5. Eu não tentei lhe chamar, porque eu acredito que eu não ia chegar, por causa que não é um lugar tão alto aí que ajudaria. Mas eu te ouvi na 5, tá? Só pra você ter uma referência aí, tá? Pro extremo sul aí, como é que tá a sua transmissão. Tá ok, Paulo? Mas de resto tá tudo jóia aí. Positivo. PY2 Alpha November Zulu, Souza Móvel, PY2EXU Paulo, Aeroporto de Congonhas. E quando você estiver por lá novamente, pode chamar, tá bom, Souza? Provavelmente eu vou te ouvir, tá? Às vezes você pensa que não chega, falar, eu tô ouvindo o Paulo, mas eu não vou chegar, né? Mas eu te ouço, tá bom? Mesmo que o sinal menor e tal, mas pode chamar. Da próxima vez, se estiver me ouvindo, chama, porque tem amigos que estão bem longe, né? Até de HT com 5 watts. Né? Eles estão lá num ponto, eles param, né? Naquele ponto tá me ouvindo bem, e chama, né? Com 5 wattinhos na borrachinha e chega, né? Sinal de 1, 0, 1, 2, mas está chegando, ok? Aí eu falo, às vezes, mesmo ouvindo baixo, eu falo, fala novamente. Né? Fala bem perto do mic. Aí ele fala e dá para ouvir, ok? Então, quando você for novamente lá para Juquitiba, chama, tá bom? Pode chamar que eu vou estar ouvindo, nem que seja um contato aí no limite, mas com certeza eu vou te ouvir. Tá bom, Souza? Então tá aí, aqui tá tudo certo, o frio antecipou esse ano, né? Por conta dessa frente fria aí que veio. Mas o inverno não chegou ainda, né? Vai chegar, né? Isso que é uma palhinha só do inverno, né? Mas quando chegar o inverno mesmo, vamos ver, né? Se faz frio desse tanto, né? Que fez, ou vai ficar mais ou menos aí nesse patamar de hoje, né? Que não é assim muito frio, né? É fresco, né? Você precisa de uma coberta e tal, mas não é tão frio como teve uns dias atrás, é ou não é? PY2 Alpha November Zulu. Ah, verdade, Paulo. Eu acho que vai ficar mais ou menos da forma que tá, viu, Paulo? Não acredito que vai esfriar tanto, não, tá? Mas de resto tá tudo tranquilo, estamos tocando. Uma semana, já estamos no meio da semana, o mês tá indo embora, Paulo. Já entramos aí no semestre aí, né? E aí, como passa rápido o ano, hein? Final do ano vai chegar aí muito rápido. Sem dúvida. Paulo, já tô aqui já
encostando na portaria da empresa. Vou desejar aí um bom dia. Hoje eu fui um relâmpago, né? Hoje foi um QSO relâmpago, mas adentramos para complementar. Tá bom, Paulo? Um bom dia a você e a todos. Eu escuto mais uma sua, depois eu já entro para dentro da empresa aí. Ok. PY2 Alfa November Zulu. Grande abraço, tá bom, Souza? Bom batente. E até a segunda edição, ok? Não sei se hoje sai mais cedo, sai mais tarde. Depois você me fale a programação. E fica à vontade, ok? PY2 Alfa November Zulu. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço aí, tá bom? Um ótimo bom dia aí pra você e a família aqui, manobrando aqui já na doca. Tá ok? Ok. Nesse ponto aí, final de escala, ok? Onde você está manobrando o carro, aí chega no final de escala. Então tá aí, abraço. Fica à vontade, Souza, e tudo de bom. Lembrando os amigos que em agosto, aniversário da rodada Alto-falante, estaremos completando 22 anos de rodada e o presente para os amigos. Sorteando um rádio novinho, uma gentileza do amigo Douglas. E dezembro também, Natal, outro rádio sendo sorteado para os amigos, uma gentileza do amigo Figueiredo de Capela do Alto, ok? Então, todos os radioamadores poderão participar do sorteio dos rádios de todo o Brasil e todas as classes, ok? Ninguém fica de fora. Então, poderão participar radioamadores classes Alfa, Bravo e Charlie. E quem não é radioamador, corre, tira o indicativo e participa da brincadeira, ok? Então, agosto, sorteando um rádio, dezembro, sorteando outro rádio. Serão 2 rádios sorteados agora no segundo semestre, ok? Então, boa sorte para os amigos e vamos em frente. Oportunidade com bom dia. You know, PA final section to the SO239 in the back of the radio, and away you go. So these links are in the description, but really I just typed in ATU 100 antenna tuner, but I'll give you 3 or 4 of the links of what I put in and a link that should take you to the search result, because people are always going to ask, wait a second, Eric, what's the difference between this one and this one? Well, it looks to be the battery and or the working range of the frequency. That's where they're all at. FT8, look, 5.9 on FT8, look at this. Oh my gosh. There you go. There they are. There they are. Wait a second. Wait. There they are. Look. There is the tuner video here, the OGS 3D automatic antenna tuner. What do I think? You know, for like what I paid for it, the $60-something from China, it's going to be in my Go kit. And the reason is because somebody's going to have an antenna out there that I need to connect to that's not going to be worth a damn, and I need to use a tuner. Now, there are tuner options better than this for the ICOM 705. I've seen them. They exist, and they're way more money. But, again, if you're interested in building your own radio, consider one of these for like $38, right? You could put this in your radio and just, I mean, that's pretty neat to have that built into your radio. You know, the final output section into here, then output to the SO239 in the back. Pretty cool. That's it, guys. More videos are on the way. I will be parked right here, as I normally am. And maybe I'll put this outside, do some poolside. Hello, everyone. This is KJ4YZI. You're watching Ham Radio Concepts. And on the desk today, the new Anytone AT D578 UV3 Pro.
the new Anytone tri-band digital and analog mobile radio, courtesy of Bridgecom Systems, who was kind enough to send me this radio so I can get it in my hands and play with it on a video and show you guys all about it. Bridgecom also says if you purchase this radio from them, you will get the Bridgecom University, which is online courses that will teach you how to make code plugs, how to operate DMR, programming your radio, and more. So thank you, Bridgecom, who also in the past sent me the Anytone 878 UV handheld. And I have said several times, this radio, this Anytone, is by far the best handheld that I've ever had. The crispest, clearest audio, easiest to program, just an awesome radio. What makes that better? Put it in a mobile with high power, the same GPS, Bluetooth, and APRS functionality. Awesome radio to replace any radio you have for analog and digital, including 220. And guys, this is FCC ID. This is an FCC Type 90 accepted radio. It does have Part 15 acceptance for 220 megahertz. So you can take your communist China and your Chinese are ruining the ham radio comments, throw them right out the window, because you can ask anybody. I guarantee this sounds better than almost all the Chinese radios you've ever heard. Anytone is doing a good job on this, manufacturing this radio. It's solid. It sounds crystal clear. So let's give it a chance, huh? Because it is FCC approved. Let's check out the 578 UV3 mobile. Not an unboxing video by any means. I don't do that anymore, but I do want to mention that the manuals that come with this, guys, it's 2020, okay? Give it a chance. This is not the traditional Chinglish translation that used to be with the old Bofeng and other Chinese radios. This is legitimate wording that if I read this manual, I would be able to understand most of the functions on the radio. So yes, they have gotten a lot better. And, you know, this combined with the Bridgecom University lessons on their website will really make you an expert at this radio. But you're not lost in the dark with the whole communist China can't translate. Guys, wake up a little bit, you know, because I know those comments are coming. A decent manual, yes. Nice looking radio here. Solid. Got some weight to it. Metal chassis. It's got the top firing speaker. The whole top is a heat sink with the fan that comes on when extended transmit times generate heat in this radio. The face is not detachable. Now, a couple people have mentioned online, wow, if this had a detachable face, that's it. That's the only thing it needs. Maybe in the future they'll do that because some people don't have the room to mount a radio like this. Not too big. But I know that I have room to mount this in my vehicle sideways against one of my seats in my truck. That would work for me. But some people have a little car and they don't have room. That's no problem, though. You'll find a place to stick it under the seat or something. We're going to get into this because there's a couple of connections for programming, like the micro USB on the head here, probably for the programming cable. Got your SO239 in the back. And there's an SMA over here, maybe for, I don't know. We're going to find out what that connection is. Comes with a mobile mounting bracket, which is always a plus because a lot of radio manufacturers these days make that an optional accessory. So it does come with a mobile mounting bracket. Of course, all the things you'd want, your mic hanger, your fuse, your power cord. Does come with a USB, micro USB for the Bluetooth functionality because here is your little Bluetooth PTT. So that's got a battery. You're going to charge that. And also USB probably for programming and your microphone. And over here, okay, so that's your external GPS. So the GPS is an SMA, an external antenna that's going to go on the radio itself. That'll give you a better GPS signal for your DMR ID or location and your APRS functionality, which we're going to get into in a second video. So yes, this just did turn into an unboxing video. I don't do that much at all anymore, but I had to show you what this comes with when you're buying it, okay? Because I want to make sure you understand. And me as well. So this microphone is different. Look at that. That looks like a nice microphone. It's got a nice soft click to it, but different than any other microphone. You know, a lot of times you'll see Chinese microphones that rip off the ICOM style and all this, and they all kind of look the same. That's a little different. You got your ABCD programmable keys. You got I guess your main PTT and sub PTT for A and B VFOs. Pretty cool stuff. Channel up, channel down. Looks like a nice microphone. Plugs in with an RJ45 here. So that's your microphone. Because everybody always asks me, Eric, you never show us the stock mic with any radio anymore. Okay, there it is. It's got a nice feel on the buttons. It's got a nice feel in my hand too. This might end up going in my vehicle and replacing one of my other radios because it's got APRS on it. So we'll get into that another video. Okay, so first thing we see here, nice color display here. Looks really
comparable to the 878 display. I imagine a lot of the functionality is going to look the same. You probably even put the same screen in the front. So again, VFO-A, VFO-B, switch between the two on the microphone like this, okay? So you can have VFO-A and VFO-B. Here's the kicker, guys, and I didn't mention this yet. This radio not only has cross-band functionality, but cross-mode functionality. That's right. You can go in on analog and VHF, and the radio will come out and transmit on DMR on UHF. A cross-mode radio. DMR to analog, DMR to DMR, analog to analog, analog to DMR. 220 to UHF, VHF to UHF. That is awesome. Now in the microphone, you could use, control everything from the microphone like this. Menu, and go up and down. So you have talk, group messages. It looks really reminiscent of the 878, doesn't it? Roaming features. We're going to get into all that stuff after. GPS. Let's see if the GPS locked on. Let's see. We'll turn that on. And that's my external GPS I have plugged in right here. So that'll pretty much 3M on your vehicle or magnet or wherever, however that's going to attach. But I like the fact that it's got an external GPS. That thing should lock in moments. So we're going to go back. Go down to Bluetooth functionality. Again, Bluetooth, you can pair it with your PTT button so that you can use it with a finger trigger. Imagining you can pair it with an external audio source or headset so that you can use this thing while driving with an earpiece in, and Bluetooth, hands-free functionality. Really cool stuff. They're really thinking about the future, having Bluetooth in it. So APRS functionalities. Again, we're going to make a whole separate video on this. Same settings exist in the 878, but my big thing is I want traditional APRS in here. And I was going to, first I had, wherever it is, I had my Yaesu here, my FT2D in my vehicle at 5 watts just to use traditional APRS. And then I had that VGC mobile, which is Bluetooth and also has APRS, but it's not really working APRS at the moment. They got to fix that. And then this, I'll be able to monitor DMR or work DMR, use a hotspot, use my analog simplex that I always like being on, and then also have APRS running at the same time. I love APRS. Who's to know what comes out in a future model if they have more APRS functionality or what. So those are coming in a future video. But bom dia, PY2EXU, grande abraço, adiante. Ok, bom dia. 5 horas e 57 minutos. PY2EXU uniforme, esta PY2 Tango Mike Oscar. Bom dia, Paulo. Bom dia, os amigos aí da rodada. O pessoal da internet, aos coruja. E aí, Paulo, na paz, tudo certo, cara? Bom dia aí a ti, a todos do QTH, espero que esteja tudo certo. E vamos que vamos, né? Tá bom? E aquele dia lá, o rádio, que tava dando pepino, hein? Que se aconteceu aí? Aqui tudo beleza, Murilo teve médico ontem, tem médico hoje. A infecção diminuiu assim drasticamente, graças a Deus, baixou muito. Mas ele ainda vai tomar ainda mais uns 20 dias. Hoje vai passar com o médico da escoliose para ver lá a situação, como é que tá. Mas só melhora, cara. Graças a Deus. Deus é grande, só melhoras e vamos seguindo. E cada dia é uma luta. Mas é só melhoras, hein, Paulo? Beleza, meu querido? Um bom dia e um forte abraço. Hoje aí também eu vou estar na correria. Bom, qual dia não é, né? Mas hoje aí tem um monte de coisa para fazer. Tenho que ir no Brás, tenho que levar eles no Ibirapuera. E vamos em frente, vamos tocando aí, hein? PY2 Tango Mike Oscar, PY2 Echo X-Ray Uniforme.
Ok. PY2 Tango Mike Oscar. Fernando. Então tá aí, Fernando. Grande abraço a todos. Nosso amigo Murilinho também. Ainda bem que tá tudo indo aí de gente em popa, né? Tudo tranquilo. E ele melhorando cada vez mais e ficando mais resistente, isso é bom, né? E logo, logo aí corta também o medicamento, né? Mais uns 20 dias, né? Você falou? Então, é isso aí. Pelo menos o Murilinho tá em casa, tá melhorando. Logo, logo voltando para a escola, né, Fernando? Isso é muito bom. E aqui tudo tranquilo, né? A família tá boa, né? Pelo menos com saúde aí todo mundo é um ponto positivo. E trabalhando, né? Estudando, a Paola aí correndo, né? Ela entrou aí em outra faculdade, ok? Daniel tá lá com o batente dele, ela também, né? Tá numa escola, dando aula, ok? E fazendo faculdade de manhã. Né? De manhã estuda, à tarde tem um batente. Mas tudo bem, né? Todo mundo aí trabalhando, a Rose também. Né? E a gente também, né? Também participa, não é? Não fica de fora aí da brincadeira, né? A gente que não gosta muito dessa brincadeira, né? Chamada trabalho, mas tem que ter, né? Sem trabalho não tem grana, né? E sem grana você não compra seu rádio, não paga as contas, não faz supermercado, né? Então é isso aí, Fernando. Tudo tranquilo, tudo em paz e tocando barco. Tá bom. Sabe o que eu lembrei? Estava vendo agora umas caixinhas aí de áudio da Yamaha. Falei, poxa, outro dia o Fernando tinha acho que umas 8 ou 10, né? Você tinha acho que umas 10, né? Eu lembro que você até ofereceu pra gente. Falei, eu já tenho algumas, né? Mas depois eu vi a caixinha, aquele modelo, né, que você estava vendendo. Falei, poxa, podia ter ficado com uma, né? Deu uma bobeada aí, tremenda, né? E eu lembro que foi vendendo para um, vendendo para outro. Acabou, né? Acho que você ficou com uma e o resto foi tudo embora, né, Fernando? E tava num preço legal, né? Falei, poxa, né? Bobeei com o Fernando, né? Uma delas podia ter ficado comigo, né? Mas passou, passou. Agora já era, né, Fernando? PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok, 6 horas 2 minutos. Papel aqui 2 Eco X Uniforme, este é PY2 Tango Mike Oscar, rodada alto-falante. Bom, primeiramente, que bom, né, Paulo? Tudo certo aí, que TH, família, os filhotes, esposa. Vamos em frente aí, o Murilo também aqui melhorando. E tudo passa, né, Paulo? Foi que a gente sempre falou aí, vai passando, tempo ao tempo. E também aí tô quase engatilhando aí um batentezinho aí, o negócio. Vamos ver aí, vamos em frente, né? Pois, cara, essa caixinha, eu tava com essa caixa da Iaeso, cara. Eu fiquei com uma e me arrependi que hoje eu deveria ter ficado com 2, cara. Eu vendi, foram 9 caixas. Eu vendi em 6 dias. Eu lembro que eu anunciei, tipo, num sábado, numa sexta-feira, e na quinta-feira da outra semana já não tinha mais. E tinha já cara querendo comprar a minha. Teve um cara de Osasco, aí falou, não, separa pra mim. Eu falei, beleza. Aí eu separei. Aí no dia seguinte, aí ele veio com conversa, eu conheço já o cara, né? Aí ele veio com conversinha pra querer parcelar. Falei, cara, eu tenho maquininha, mas tem juro. Você quer parcelar em quanto? Eu quero parcelar em 12. Falei, tá bom, cara. Só que de tanto aí vai aumentar tanto. Mas esse juro aí tá muito grande. Eu falei, cara, eu sei que você tem dinheiro, a estação que você tem, aí você tá dando migué. Rasga o colchão e vem buscar. Vou pensar. Cara, não
como segurar, irmão. Tem 2, 3 pessoas aí querendo a caixa. Se você não... Eu já estou reservando para você há mais de um dia. Se chegar até tal horário você não vier buscar, eu vou passar para frente. Não tenho como segurar, cara. Eu peguei as caixas que nem era minha, foi de um cara que importou, e eu acho que o cara que comprou deu problema, o cara veio a falecer e ficou jogado as caixas lá, acho que quase 1 ano, 8 meses, alguma coisa assim. E um amigo de um amigo foi lá na importadora do cara e o cara não sabia o que fazer com as caixas. E foram conversando e chegaram até a mim. Eu falei, eu quero todas, cara. Vou pegar, vou vender tudo. Os caras não entendiam como é que usava, né? E ela tem entrada para 2 rádios atrás. Entra mono, sai estéreo, tem ajuste de filtro, né? Ela tem até o fone pet. Ela tem um medidor ali de fone pet. Completinha, cara, da AGOSTO. Na caixa, original, manual, completa. E chegou tal horário, o cara não deu resposta, eu nem chamei de volta. Eu liguei pro outro cara de Barueri. Falei, tem só uma aqui, o cara lá não dá resposta, não avisa, não posso segurar, tá aqui. Se você quiser, é sua. Senão eu já tenho que mandar embora, já tinha meus 2, 3 caras engatilhados aí. Cara, não, me dá teu endereço, vai buscar. O cara saiu lá de Barueri 8 horas da noite. Chegou aqui 9 e pouco da noite. Pegou a caixa, pagou, fez o Pix e levou a última. No dia seguinte, o cara lá de Osasco, lá, e aí, meu? Cadê minha caixinha que eu vou parcelar? Falei, amigo, se você for lá nas Casas Bahia e encontrar lá, pega lá, porque aqui tinha aqui já era. Cara, não, tá brincando. Eu falei, eu te falei, cara. 3 dias segurando a caixa, você não decide, meu. Precisava mandar embora, porque eu tinha que pagar o cara lá que eu peguei também, né? Aí então vende a sua. Eu falei, meu, eu tô quase me arrependendo que eu deveria ter ficado com 2, é que na época eu tava meio apertado e acabei não segurando, hein? Mas hoje, se eu pudesse, realmente eu tinha ficado com 2, porque não encontrei mais. Tem gente que vira e mexe aí. Alguém aí veio me perguntar, eu tive que tirar os anúncios, porque choveu de pedido. E é uma baita de uma caixinha, hein, Paulo? Ela é o par perfeito do FT1000. Mas eu ligo ela no IC7000 também. Eu só comprei 2 cabos P2. É P2 ou é P1? Acho que é P2. Lá na Santa Efigênia, comprei blindado. Eu só aperto o botão, ela alterna de rádio de um rádio pro outro. Não precisa ficar mexendo nada atrás. Baita caixa. Só me arrependi de não ter tido dinheiro para ter ficado com 2, hein? Mas muito boa. Procura aí a EXO SP8. É o modelo dessa aqui. E a EXO Serra Papa 8º. Beleza, Paulo? É isso aí. E nunca mais apareceu. E nenhuma. Infelizmente. Eu vejo alguns anúncios, mas tudo usado, viu? E eu vejo o pessoal vendendo usada mais cara do que eu vendi as minhas novas.
na caixa, com plástico, manual, tudo. Mas é isso, né? Vida que segue, também não quis ficar com o olho grande. Não sou assim. E tá tudo certo. PY2 Tango Mike Oscar, Papio aqui 2, Eco X-Ray Uniforme. Ok. PY2 Tango Mike Oscar, Fernando. Eu não lembro na época. Quanto saiu cada uma na época? 600, 500? Quanto foi, ô, Fernando? 1.600. Saía... Mas o pessoal veio aqui, veio os amigos, fiz por um PY2EXU, um PY2EXU. Positivo. Eu não lembro. Por isso, eu lembro que você comentou, mas acabou passando batido. Legal, né? Legal porque você já garantiu a sua, né? E mais 8 foram embora, né? É isso aí. Quem bobeou, azar, né? Ficou sem, né? Maravilha. Quanto à qualidade, a gente sabe, né? E a EXO é uma baita referência, né? E essas caixinhas são bem legais, né? Trabalham com os filtros, né? Várias entradas, opções de ajuste, né? De nível de filtro, tonalidade. Nossa, excelente essa caixa. E essa vantagem, né? De você ter 2 equipamentos e uma única caixa ali, que você tem mais, né? Então, para você, pelo menos 2, né? Mas tranquilo, uma hora aparece, né? Uma hora aparece uma outra aí, até mais completa, né? Enfim. É isso aí, maravilha. Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? Ok. O que mais sobre os equipamentos? Tivemos aí no fim de semana, Dayton, ok? No sábado, durante a rodada, eu fui passando, né, alguns flashes da feira lá dos Estados Unidos, a mais famosa, digamos, né, do cenário aí. E no domingo também, né, durante a rodada, até meio-dia, né, passando vários vídeos na internet da sexta-feira, que são 3 dias, né, Dayton, sexta, sábado e domingo. Eu passei algumas gravações, como agora eu estou passando, ok? Essas imagens agora na tela, de Dayton, no segundo dia, tá lá. Dayton número 2, foi o sábado, ok? Então, se você encontrar Dayton 1, Dayton 2, Dayton 3, é sexta, sábado e domingo. E muito, muito grande aquilo, né? Nossa, é um espetáculo, né? E a parte de fora tinha de radioamadores, né, aquelas barraquinhas vendendo rádios antigos, mais modernos, seminovos, enfim. O lado de fora é uma feirinha de radioamadorismo, né? A Feira das Pulgas. Mas muita, muita, muita gente. Nosso estacionamento é monstruoso. Né? E onde tem a parte dos equipamentos novos dentro, né, são em vários pontos diferentes, ok? Então você tem um galpão enorme ali, né? Tem uma parte da feira, um segundo, um terceiro, né? Depois a parte de comes e bebes, depois a parte de fora, né, onde tem os radioamadores expondo equipamentos. Nossa, é monstruoso aquilo. Você passa o dia inteiro ali, né, vendo ali o evento, que é fantástico, e volta com uma bela experiência de feira verdadeiramente de radioamadorismo, né? Tão grande assim, acho que só Dayton mesmo. Que chega junto em número de participantes é Tóquio. Tá? Só que Tóquio não tem a parte de fora, né? O mercado das pulgas não tem, ok? Então, Tóquio é só o evento, né, com grande parte dos fabricantes de equipamentos, rádios, acessórios para radioamadores, mas não tem essa boquinha que tem Dayton, né? Que é toda a parte de fora com equipamentos usados, e que é bem legal, né? É a feirinha mesmo do radioamadorismo. Tá bom? Então, Dayton ainda continua sendo o top dos eventos do radioamadorismo. Tá? 2019, Dayton teve mais de 38 mil radioamadores, num fim de semana, ok? No único fim de semana, mais de 38 mil radioamadores. É gente pra chuchu, né, Fernando? E esse ano não saiu ainda, mas deve sair
um número que bate mais ou menos isso ou perto disso, ou passou, né, porque o que tinha de gente no estacionamento, nossa. Teve um vídeo, né, que o radioamador pegou um drone, né, e sobrevoou o estacionamento, mas é muito grande, nossa, é monstruoso. Imagina um estacionamento do AMB, né, quando tem os eventos, maior do que o estacionamento do AMB, ok? Nossa, ela é muito, muito grande. PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok, 6 horas 15 minutos. PY2EXU X-Ray Uniforme, STP2 Tango Mike Oscar. Voltando lá ao assunto das caixinhas, Paulo. Tenho que finalizar aqui, que daqui a pouco já tenho que levar minha filha na escola. Desculpa. Tem a SP8 da AGOSTO e a mais top que tem agora é a SP2000, tá? Mas pelo que eu conversei, inclusive um amigo tinha a SP2000, ela é mais potente, tá? Os filtros são o mesmo, tem filtro para CW, tem filtro para banda, tem o fone patch, e a SP2000 ela é mais potente. No caso de você quiser usar o rádio com som mais alto, ela tem essa diferença. E eu vi já vendendo dessa SP8 aqui, vi aí já o cara vendendo na faixa de 2 PY200, 2 PY300 usada aí. Eu vi esses dias o cara vendendo aí uma usada nessa faixa de preço aí. O cara tava querendo 2 PY200 numa caixa usada dessa. Quanto à feira, meu, eu acompanho aqui, eu faço parte do Facebook de alguns grupos, alguns gringos, né, que tem muito grupo lá fora, cara. Tô vendo aqui no Facebook, AGOSTO Lovers, Ham Radio The Old Days, DX Expedition, CB Radio Countdown Up, tem o La Bande de Citroëns também, que é, se eu não me engano, francês, clube, não, esse é nacional, esse é brasileiro, Feria do Radioamador, Rio International Museu, e eu vejo muita coisa lá, cara. Os caras têm pilha de equipamento, pilha assim de rádio que aqui você nem sonha em encontrar, e lá tá tudo jogado. Tem um francês aí, acho que ele é francês, ele tá na minha página, ele só de HT, ele tem 415 HTs lá, na coleção dele de HT. E, cara, nos Estados Unidos você vê os caras com aquelas lineares que parecem uma geladeira, né? Gigante, os caras tem lá e a rodo. Tem aqueles caras que transmite os loucos aí todo dia à tarde, o Super Bowl, a canaleta 6, frequência 27.025 e Alpha Mike, todo dia à tarde aí. E eu já vi, inclusive tem aí, se você digitar Super Bowl CB Radio aí no Google, traz a matéria deles lá. Eu acho que a linear mais fraca que os caras tem 4K.
4 quilos. E os caras têm uma van lá com uma linear com 10K. Então você imagina, né, cara? Isso aí lá pros caras Os caras devem encontrar jogado, né? A preço de banana, hein? Beleza, Paulo? Eu não vou poder permanecer. 6h20, eu tenho que levar minha filha na escola. Daqui a pouco, preciso ver a situação ali, como é que tá. Mas o papo aí foi rapidinho, mas como sempre proveitoso, né? E um bom dia aí você, bom dia os amigos da rodada, os Coruja, pessoal aí do YouTube. E quem sabe aí é que tá meio corrido, mas talvez aí eu tento passar a tarde. E você me fala aquele dia lá, lembra que tava... Você não me falou aquele dia lá o que tava acontecendo com o áudio aí do teu rádio. Beleza? Eu vou ouvir mais uma sua e me despeço por cá, hein? PY2 Tango Mike Oscar, papinho aqui 2 Eco X-Ray Uniforme, 6h20. Ok. PY2 Tango Mike Oscar, Fernando. Então, aquele dia era mau contato. Tá? Tirei todos os pinos, né? Joguei os conectores, cabos, né? XLR, P10, P2, tudo, né? Conector que vai do interface, né? Da saída da mesa para o rádio, entrada na interface, saída da mesa, enfim. Né? São várias conexões. E uma delas estava com mau contato. Né? Foi só tirar e encaixar novamente, funcionou, mas aproveitei, né? Já passei um limpa-contato e zerou, né? Ficou tudo novamente tranquilo. Tá bom, Fernando. Simplesmente isso, né? Você tira e encaixa novamente o conector, volta o contato e maravilha. Foi só esse o problema, mau contato. Tá bom, entendido. E por coincidência, eu estou com a SP2000 na minha frente. Estava vendo aqui a feira e... Espera aí, ó. Acabei de passar nela aqui, ó. Pronto. E a caixinha está aqui da IAESO. SP2000. Estou tentando pausar aqui, ó. Pronto. Opa, bobeei. Ela fica aí 2 segundos, nem isso. Na hora que entrar, eu vou dar pausa. Espera aí. Quem está na internet vai ver. Pronto. Tá aí a SP2000, ó. Tem um controle total aqui de filtros, né? Corta alta, corta baixa, né? Curva de equalização aí, com um gráfico, né, de amostragem. Você muta a caixa, vai para o fone. Nossa, legal, hein? Baita caixa, né? Tá na telinha aí. Quem não conhece, tá aparecendo aí a SP2000. Bom, abraço, tá bom, Fernando? Um ótimo dia, excelente dia aí para a família e até a tarde, então. PY2 Tango Mike Oscar, PY2EXU. Ok. Ah, positivo, hein, Paulo? TKS aí. Não, essa caixa é muito boa, cara. Essa aqui, a SP8, ela tem entrada de fone para SP1, SP2, tem ajuste atrás, tem, agora eu não lembro de cabeça, mas tem filtro para CW, tem os filtros de banda, tem tudo, cara. É muito bom, né? Pena que realmente não apareceu mais. E o cara lá falou que não queria mais trazer essas coisas. Acho que o cara... Acho não, né? O cara... alguém aí, alguma empresa, o cara não quis me contar, que mandou importar. E aí o cara trouxe, acho que pagou uma parte, só que aí o cara... eu acho que teve problema lá com o Covid, acho que veio a falecer e ficou tudo lá. Já estava jogado há quase 1 ano as caixas lá, tudo novo.
E aí o cara falou que não quer mais mexer com o negócio de rádio amador. Mas vamos tocando aí, vamos em frente, hein? Tá bom? Ainda precisava ir lá na Santa Efigênia, faz tempo que eu não vou lá, hein? Eu tenho aqui no meu 2980 uma caixinha da Motorola. Muito boa. Ela é simples assim, mas eu gosto dela, cara. Queria ver se eu encontrava outra para eu ligar no Voyage. Mas é isso. Vamos que vamos, tá bom? Agora eu vou saindo. Já tenho que agilizar ali e ver como é que vai ser a situação, hein? Se der aí, à tarde eu dou uma passada. Beleza, Paulo? Fica com Deus aí. Bom dia. PY2 Tango Mike Oscar, saindo em QR Tango. Fui. Ok. PY2 Tango Mike Oscar. Fica à vontade. Grande abraço. Quem está com a gente, mandando um abraço para você, é o Milton, o Manuel também, o Jorge lá do Rio de Janeiro e o Luiz que está chegando aí. Tá bom? A todos aí na internet, grande abraço e um ótimo dia. Fica à vontade, Fernando. Vai lá, tudo de bom e até a segunda edição, ok? E vamos lá. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Bom dia, internautas. Bom dia, todo mundo na escuta. Ô, Anivaldo, bom dia. PY2 GMC. Amigo aí. Sua mãe, Dona Hilda, Laica, enfim. O amigo, né? Tudo em paz, tranquilo, Anivaldo. PY2 Golf Mike Charlie. Um ótimo dia, adiante. Ok, Paulo, positivo, hein? Bom dia para você, tudo de bom? Mais uma vez, bom dia, Fernando. Bom dia, internautas. Bom dia, rádio escutas. Por aqui tá tudo bem, tá? Com a Dona Hilda, com a Dona Lala, com a minha mãe, tá tudo bem por aqui, tá? Já dei remédio para ela agora há pouco, para minha mãe. E agora é só felicidade, hein? Tá bom? Tá aí. Ô, Paulo, o que deu aquele rádio teu que queimou? O que era? Era o módulo? O que aconteceu por lá? Conta para mim. PY2 GMC, PY2EXU. Ok. GMC, Nivaldo. Não, levei lá no Celso, né, ele deu uma olhada, falou, espera aí, porque eu tô com pouco serviço, né, de repente você já volta com o rádio embaixo do braço, né, falei, opa, melhor, né, não tem que voltar no outro dia para pegar o rádio. Ele deu uma olhada e trocou lá uns componentes, tá, não era o módulo, ainda bem, né, eu falei, se fosse o módulo, quanto eu gastaria? Eu tava com medo que eu tivesse queimado o módulo, né, fritado o módulo, mas não foi o módulo. Um diodo lá, umas pecinhas básicas e mão de obra, ok? Falar, se fosse o módulo do teu rádio, né, para quem não sabe, eu faço a rodada com FT2 980, ok? Então, sempre, eu tô com 80 watts aqui na ponta do bambu, ok? Ele falou, bom, se fosse módulo, né, esse módulo para trazer hoje, por baixo, uns R$450. De 450 a 500, mais mão de obra, você vai gastar aí por baixo uns 700 e poucos reais, ok? Como não é módulo, né, umas pecinhas, alguns pontos de solda, né, carbonizados, limpou, ressoldou, limpou, né, o módulo, tirou a pasta térmica antiga, pôs novinha, né, pôs no lugar, soldou, enfim, né, testou, tá dando 80 watts certinho, ok? Alinhou, todo um ajuste no rádio, tá inteiraço. Tá, e já troquei, né? Eu fiquei acho que 1 ou 2 dias com o rádio step, né? E já voltou do concerto, já pus o rádio e estou usando, ok? Então ele tá excelente, mas queimou, né? Algumas pecinhas ali queimaram, mas coisa leve, né? Tanto que eu gastei 1/3 praticamente, né, que eu gastaria se fosse o módulo, ok? Gastei lá uns 200 e poucos reais e tá 0 bala o rádio. Tá bom, Nivaldo?
PY2EXU, adiante. Ok, Paulo, positivo. Menos mal, né? Menos mal. Tá bom? Mas você usa cooler no rádio, 2 cooler e estacionária ajustada, etc e tal, dificilmente o módulo queima, né? O problema é o tempo dos câmbios que você faz, né? Mas mesmo assim tem o cooler, né? Aliás, são 2, como você falou para mim. Tá me chegando bem aqui, tá? 9 mais 30, modulação alta, tá perfeito por aí, tá? Sem problema nenhum. Por aqui eu tô com 7.900 agora, tá? Tô com 7.900. Tô falando perto do mic, não sei se tá muito perto. Depois você me fala aí, tá bom? Tá aí. E por aqui tá tudo certo, tá? Por aqui tá tudo certo. Mesma antena, tô com uma antena nova, outra antena, uma antena de UHF. Instalei, apertei o PTT, ponteiro da ROI nem se mexe, Paulo, nem se mexe, hein? É uma antena 2 vezes 5/8 só para UHF, tá? Tá aí, chegando bem para as repetidoras e por aí vai. Estou feliz da vida por aqui, tá bom? É isso aí, com meu radinho a pia. Eita, nós. Tá funcionando bem, que tá legal, mas tá bom. Tá aí. PY2EXU, PY2GMC e a roda. Ok. PY2GMC, Nivaldo, Freguesia do Ó. E aqui PY2EXU, Aeroporto de Congonhas. Quanto ao áudio, bom, sinal final de escala, ok? Como sempre, né? Sempre pondo final de escala. E quanto ao áudio, sim. Né? Você pode dar uma pequena afastadinha, de leve, tá? 2 dedos no máximo, não mais do que isso. Tá sobrando um pouquinho, né? Tá um pouquinho de excesso, muito pouco, né? Só nos pontos aí do teu áudio, da tua fala, que a gente percebe que tá um pouquinho de excesso, mas não afasta muito não, senão cai muito o áudio, tá? 2 dedos deve corrigir, ok? Só afasta 2 dedos. Né? Você tem aí um áudio bem forte, né? Característica aí da sua voz, da sua modulação, então, um pouquinho de nada que você afasta já corrige. Tá bom, Nivaldo, com a tua antena aí, legal. Parabéns, antena nova é sempre bem-vinda, né? Antena nova, cabo novo, rádio novo, fonte, até o medidorzinho de estacionária novo aí, né, do mais simplesinho, é bem-vindo, né? Qualquer acessório aí pra gente é legal, né? A gente curte, gosta, né? Que rádio amador no mundo não gosta lá de uma coisinha nova na estação, né? Ou uma coisona, né? O que seria uma coisona nova? Um analisador de antenas aqui. Os tops, olha, analisador top, ele varre aí toda a banda de HF, VHF, UHF e vai até 1.2 GHz, ok? Então, né, os analisadores mais completos, que abrangem, né, uma largura de faixa maior, HF, VU até 1.2 GHz, custa uma fortuna, ok? $1.100, $1.200, tem analisadores aí que é uma paulada, né? Comet e outras marcas aí famosas, MFJ tem, né, os simplesinhos, né, para VU ou para HF, ou HF VU, enfim. E tem as marcas aí que custam, né, bem caros, né, mas eu, para mim, nunca comprei um analisador de antenas. Tá? Não, para mim, eu não vejo necessidade. Agora, para quem está mexendo muito com antena e curte, gosta, né, de fazer vários projetos, é essencial, né, muito, muito bom. Agora, para mim, eu não vejo necessidade, não gastaria essa grana com analisador de antena, né? Tem aí um medidor estacionário, a potência, daí a ESO, daí sobra, né? Dá para o gasto. Bom, mais alguém na frequência?
PY2 Golf Mike Charlie, Nivaldo. Ok, Paulo, positivo, hein? Bom, eu só não compro um analisador de antena porque eu não tenho tempo de ir na loja, tá? Sou muito ocupado, mas $1.500 para mim é pouquinho, tá bom? Muito pouco. Mas eu não tenho tempo, sou muito ocupado. Não tem ninguém para ir para mim também com meu cartão de crédito, então não dá. Crédito não, débito. Quem faz compra em cartão de crédito é pobre. Eu compro no cartão de débito, tá bom? Tá aí. Deixa eu falar mais longe. Pronto, tô falando mais longe agora. Vê se melhorou aí, tô falando mais longe. O Nivaldo tem uma cafeteira lá de R$11.000. Positivo. Quem pode, pode, né, o Fernando? Quem pode, pode, não se brinca, hein? Tá excelente, tá bom, Nivaldo? Pode até falar um pouquinho a coisa mais perto, não como aquela hora, mas um meio termo aí, tá bom? Fala, Fernando. Já levou a filhona lá na escola, já tá de volta? PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ô, Fernando, minha cafeteira custou R$8.500, mais R$5.000 de uma enceradeira que eu comprei. Você nem precisa passar a localização que eu já sei aí, viu? Positivo, Fernando. Eu até vou pedir pro Nivaldo fazer uma gentileza em emprestar o cartão de crédito dele, hein? Com quem pode não se brinca, né, Fernando? Fala, Nivaldo, PY2 Golf, Mike Charlie, adiante. Ok, Fernando, minha cafeteira custou R$11.000, tá? E gastei mais R$8.000 numa enceradeira, tá bom? Numa enceradeira, tá? A enceradeira já vem com forno micro-ondas. É automática. Ela encera a casa todinha automaticamente, tá bom? Tá aí, hein? Meu Deus do céu, quanta bobagem. Nossa, como é que vocês me aguentam, hein? Como é que vocês me suportam? Assim não dá, hein? Assim não dá, hein? Falando nisso, cadê o Geraldinho, hein? Cadê o Geraldinho, Paulo? Cadê o Geraldinho que não aparece? Geraldinho, não sei, parece que estava internado uns tempos atrás aí, não sei se já está em casa, sei lá, tá bom? Mas é isso aí. Tá aí. Deixa eu só perguntar uma coisa com a permissão do Paulo. Fernando, como é que tá seu filho? Tudo bem? Ok, fala, Paulo. Positivo. PY2 Golf Mike Charlie. Nivaldo. Deixa eu dar aqui lá pro Luiz. O Luiz falou que um dia chega lá. Quem pode, pode, né, Luiz? Positivo, positivo. Quanto a lineares, tem de vários preços, hein? Para vários bolsos. Né? A mais top para radioamadorismo, dá uma olhada no site Beco, ok? Beco, vou pôr o site aqui, ó. www.bravoeco.oscar. E agora? É alemão, ok? Você vai encontrar, faz a pesquisa no Google, tá? Ou digita Beco, no final, Eco Uniforme, acho que é isso. Tem Beco que faz eletrodomésticos, né, forninho, um monte de coisa, e Beco faz lineares aí para radioamadores, tá bom? Olha a quantidade de lineares que ele tem, ok? É incrível. É um fabricante alemão de lineares, tá? Eu considero o melhor linear do mundo, ok? Beco, eles têm para VHF, UHF, né? Tem uns 15 modelos para 2 metros. Tá? De 80 a 100 watts até, né, um absurdo aí de 3,8 quilowatts. Tá? É um modelo aí de linear que dá quase os 4 quilos.
tá bom? Um monte de modelos, é www.beco.eco uniforme, acho que é isso. Então, se não for, só pesquisar no Google, você vai ver lá as duas opções, né, de produtos Beco, né, como lineares para radioamadores e como produtos eletroeletrônicos para cozinha, lá da Alemanha, ok? Então tá aí. Eu acho que é esse daí, ó, www.beco.eco uniforme. Se não for, no Google você descobre. Bom, vamos lá. Mais alguém na frequência? Ok. Fernando. Tá de volta aí, Fernando? PY2 Tango Mike Oscar. Adiante. Deve estar ocupado ali. PY2 Golf Mike Charlie. Nivaldo. Ok, Paulo, positivo, hein? PY2EXU, PY2GBC. Queria mandar um abraço pro pessoal da internet aí, principalmente colega do Rio de Janeiro, colega de outros lugares por aí, tá bom? Os colegas por aí, tá? Paulo, meu rádio 7900 tá com a potência baixa. Eu vou levar lá no Celcinho para aumentar a potência. A potência máxima dele aqui é 30 watts, tá? Não tá com 50 não, hein? O Celcinho falou que tem um tal de giga que pluga no conector do mic e entra no programa do microprocessador e dá para aumentar, hein? Tá? Veio assim de fábrica, eu comprei ele zero. Tá com 30 watts, veio assim de fábrica. 30 watts em VHF e 30 watts em UHF, na máxima. Agora, na média e na mínima, tá tudo igual, 5 e 10. Tá? Só a alta que tá com 30 watts. Tem que entrar na programação do microprocessador. Microprocessador, tá bom? Para liberar mais potência aqui, viu? Então, tô só com 30 watts por aqui. E eu tenho o hábito, viu, Paulo, de modular olhando para o watímetro, viu? E para o medidor de ROI. Ele é o cross needle. E eu fico de olho aqui constantemente, viu? Qualquer bobeira aqui na potência, na ROI, eu tô de olho nela, hein? Tá bom? Eu tenho esse hábito de ficar olhando para o medidor, hein? Tá? Não confio. Uma vez eu estava modulando com o Delcio. Acho que você lembra do Delcio, né? PY2WTT. Eu estava olhando para o medidor, de repente a potência caiu a zero. Tá? Queimou o módulo. Com o rádio que eu tinha por aqui. E aí eu chamava ele não me ouvia. Lógico, não tinha potência, né? No meio do meu câmbio, caiu a potência de uma vez só. Você vê como é que é, né? Mas tá bom. Tá aí, palavra é tua. PY2EXU, PY2GMC e a roda. Ok. Espaço aí para os amigos. Ninguém adentrou. Deixa eu chamar novamente. Mais alguém na frequência? Positivo. Então, eu já não faço isso. Né? Eu meço estacionária, potência. Tá tudo redondinho, arranco tudo da frente da antena, ok? Eu não deixo nem chave de antenas, nem medidor de estacionária, potência, acoplador, nada disso. Né? A antena está ressonando bit zero com a frequência, arranco tudo, né? Antena, cabo e rádio só. Né? Por quê? Porque tem uma coisa chamada perda por inserção. Perda por inserção, né, são aquelas perdas ali nas conexões, ok? Então, imagina você ter na linha, né, após o rádio, né, uma chave de antenas, um medidor de estacionária potência, um acoplador, né, seja qual for a ordem desses três que eu falei, não importa, né, em cada momento vai ter uma perda ali. Né? A quanto pode chegar essa perda? Absurdamente alta, ok? Vou dar um exemplo. Tinha um colega nosso, tem, né?
Ele está no Tucuruvi. Ele me chegava a 5656. Ele falando do rádio, tô aqui com a chave de antena, tal. Tô vendo aqui a estacionária, a potência, né, e o acoplador. Eu falei, arranca tudo isso. Tá, arranca tudo isso. Né? Arranca a chave de antenas, acoplador, medidor de estacionária, potência. Liga direto, né? O cabo da antena no rádio. Tá? O sinal dele, que era 5,6, foi para 9 mais 20. Acredite se quiser, ok? Então, você não está vendo, né? Mas a qualidade do conector, tipo de solda, né? A perda, né, de radiofrequência dentro de cada equipamento. Né? Tem radiofrequência ali que sobra, né? E tá vazando, né? Vazamento de radiofrequência no primeiro, no segundo, no primeiro estágio, ok? Em cada rabicho, em cada conexão, né? De entrada e saída do primeiro equipo, depois entrada e saída do segundo, entrada e saída do terceiro. Conclusão, né? De 5,6 foi para 9 mais 20 o sinal dele. Falei, pô, não acredito. Falei, pode ver na internet, né? Naquele tempo tinha uma câmera na frente do rádio e mostrava o sinal, né? Você vai ver a gravação, né, da rodada alto-falante, teu sinal antes, né, 5,6, depois que arrancou tudo isso, né, foi para 9 mais 20. Ele olhou e falou, pô, é verdade, né? Nunca mais ele pôs isso no caminho, ok? Ele faz como eu faço, né? Quando quer saber a estacionária ou potência, né, eu faço as medições, arranco tudo, né, e nada entre o rádio e a antena do que o cabo coaxial, ok? Mas é gosto, né? Cada um, né? Você usa desse jeito, eu não uso. Tá? Eu já faço dessa forma, porque eu tenho certeza, né, que a potência do rádio praticamente vai estar chegando ali, né, quase 100% na antena, tá bom? Perda no cabo eu não tenho, né? Eu trabalho com Celflex e os conectores são muito bons, né? Que o próprio Celso conseguiu para mim, né? No tempo que o Toninho estava vivo, né, ele tinha 2 conectores alemães ali. Falou, Paulo, eu tô com 2 joias raras, né? Te interessa? Falei, opa, guarda que é meu, né? Então, praticamente eu não tenho perda, né? Se você calcular aí a nível de perdas por inserção por conta do conector, né, praticamente estou pondo 80 watts na antena. Tá bom, Nivaldo? Bom, mais alguém na frequência? E alguém tentou falar com a gente aí. Chegando 1, tá bom, colega? Sinal de 1. Não te ouvi, né? Percebi, né, o sinal mais áudio negativo. Se o Nivaldo te ouviu, ele já te contesta, ok? PY2GMC, adiante. Ok, Paulo, não chegou nada aqui não, hein? Não chegou nada por aqui. PY2EXU, PY2GMC, não chegou nada por aqui, tá? Tá bom? Tá aí. Ah, Paulo, eu gosto de usar o medidor de ROI e watímetro em série com rádio, com antena, porque eu gosto de monitorar a ROI, a potência, tá? É como eu te falei, eu estava modulando, o ponteiro do watt caiu a 0. Aí o rádio queimou e eu falei, puxa vida. Deixei o Delcio falando sozinho por lá, sumi da frequência, tá? Eu acho que eu não tinha outro rádio, tinha um só nessa época aí, sei lá. O que eu tenho aqui é o conector atrás do rádio, o conector no rabicho atrás do watímetro, o conector do rabicho até o cabo RG213 e o conector no RG213. Então, se for assim, estou perdendo potência para chuchu aqui. Estou só com 30 watts, mas estou chegando aí 9 mais 30, tá bom, né? É que aqui é aberto para a Zona Sul, viu, Paulo? Aqui é aberto para a Zona Sul, então não tem problema, né? Tá? Bom, mas depois que você aumentou aí a torre aí, melhorou bastante, viu? Porque antes disso, era muito difícil ouvir você por aqui, viu? Muito difícil, tá bom? Tá aí. Paulo, vou tomar um café e volto já. Daqui a pouco eu volto. PY2EXU, PY2GMC e a roda. Tô com a boca seca. Ok. Não, você chega a final de escala, ok? Não chega a 9 mais 30.
né? Porque escala até o final da escala tem chão, né? 9 mais 30, mais 40, mais 50 e 9 mais 60. Aí bate final de escala. Se eu não me engano, até com 5 watts você põe final de escala, ok? Joga a mínima, só fazer um teste rapidinho, Nivaldo. Joga 5 watts adiante. Bom dia, Paulo. Bom dia, já passo, hein? Faz o teste, ô Nivaldo, adiante. Ok, Paulo, tá em low. Pelo wattímetro aqui, 5 watts. Então, final de escala, ok? Então tá aí, vai lá tomar seu café, fica à vontade, ok? Tudo de bom, Nivaldo. Você chora muito, hein? Você chora muito. Tubarão aí, ó, com 5 watts para no final de escala é estaçãozaça, né? Então tá aí, vamos em frente. Positivo, é isso aí. Você já viu lá, né, os brinquedinhos? A GLV, V a mais potente. Tá bom, Luiz? A mais potente, 3,6 kW, se eu não me engano. 3,6 ou 3,8 kW. É a HLV 4000. Tá? HLV 4000 da Beko. Olha que espetáculo de linear, hein? É um monstro, né? O negócio é gigantesco, mas é um brinquedinho legal, né? Opa, chegou o sumido aí. Chegou aí o Menezes. Bom dia, Menezes. Grande abraço. Como que está o amigo aí? Família, as coisas. Conta pra gente. Grande abraço e um ótimo dia. PY2EXU, Paulo, adiante. Acho que nele, acho que fui eu, hein? Eu acho que fui eu que chamei por aqui. Bom dia a todos. Bom dia a você, Paulo. Eu não vejo por aqui. Seu P2OS. O áudio deve estar bom, hein? Pra você fazer confusão. Você que tem a orelha boa, fez uma confusão porque o áudio não tá ruim, hein? Certo, eu por aqui. Tô de cabeção, desce por aqui. Mudou o áudio aí, tá? Ok. Daqui a pouco eu tenho que ir ali pra buscar o pãozinho. Eu tô levantando aqui, falando essa hora. Tô esperando dar 7 horas pra pegar o pão por ali. Bom dia a todos aí. Estamos nessa quarta-feira, dia de feira aqui, né? Aí talvez não, olha o que é. Também novamente. Hello, PY2OS, PY2EXU. Abraço por você aqui, Nogueira, viu? Positivo, Nogueira. PY2 Oscar, Alfa Sierra, do bem, né? Esse não é da Lava Jato, né? Esse OAS é outro, hein? Não confunda aquele OAS das maracutaias. Esse não é o OAS das maracutaias, né, Nogueira? É isso aí. Obrigado pelos votos. Não, acontece o seguinte, né? Tem vários amigos que quando falam bom dia, né, é muito parecido com outro colega, ok? O timbre, o volume de voz, né, a forma que fala o bom dia, né, é tal fulano. Né? Tem assim o Vicentinho, que se falar bom dia e outro colega falar bom dia, é a mesma coisa. Tá? A mesma tonalidade, mesmo volume, igual, você confunde. Opa, é tal colega. Né? Nesse teu bom dia é exatamente igual, né? Exatamente igual o bom dia do Menezes, ok? Tá bom, mas é bom, né? 2 grandes tubarões aí. Então, eu fui confundido com um grande amigo aí, um grande radioamador. Tá bom, Nogueira? E aqui tá tudo bem, né, família? Tá boa. O friozinho tá bom, já não tá tão forte, né? Um solzinho ontem, né? Já deu uma esquentada às noites, né? Já menos frio, né? Enfim. Então, tranquilo, Nogueira. Tirando o que não tá bom, o resto tá bom. PY2OS, adiante. Ok, Paulo, perfeitamente. Esse rádio aqui é um Icon 2720, né? Com o PTT dele parece que o áudio dele era baixo, fraquinho, sei lá eu. Aí eu botei um KBS aqui. E parece que melhorou, hein? Parece que depois você me fala aí, se tem aí. O sinal é pequeno, né? Mas se a força se o volume de áudio tá bom. Porque pra mim, né?
sempre confiar lá na Soares. Eu fui lá buscar ontem, fiz uma visita ao baixinho, ao nanico da praia ontem lá. Fui pegar esse cabo lá. A cabeça já tinha, né? Fui pegar esse cabo com ele lá ontem. Aí eu nem perguntei se estava tudo bem ainda, mas você já falou que por aí tudo bem, por aqui também. E então eu estava pondo esse KBS 2500 ali na fonte, que alimenta com 12, né? E o rádio também manda 8, né? Com os 8 do rádio. Economizo aí a fonte. Só precisa ligar a fonte nele. Você só me diz aí como é que tá, né? O sinal aí. Esse áudio aí tá bom. Ou se é aquele áudio fininho, baixinho, feito radinho de pilha, hein? Tá certo, seu Paulo? Positivo. Não, tá excelente. Tá, melhorou pelo seguinte. Tá, está me chegando 9 cravado, ok? Antes, eu lembro, mesmo sinal, mas teu áudio era bem menor. Tá? E às vezes eu até falava lá um pouco mais perto do mic. Quantas vezes eu lembro, né, que eu falei, ó, fala mais perto do mic, fala mais perto do mic. Agora não, né? Na hora que você entrou, bom dia chegou aí, redondinho, ok? Com volume bom, bem inteligível, então, espetacular. Você vê como dá diferença o mic, né, o Nogueira? Como o mic é importante. Né? Não vou falar que o outro não era bom. É bom, né? Mas de repente ele é o que a gente chama de duro, né? Cápsula dura, que você tem que falar bem pertinho, né, para aparecer o áudio. Você fala um pouquinho mais longe, pá, né, derruba o áudio. Esse pá, né, aquele cruzado de direita do Mike Tyson, né? Esse pá é quando o áudio está lá embaixo. Né? Às vezes a pessoa não sabe, a gente fala, né, querendo ajudar, a pessoa até fica chateada, né? Fala mais perto, né? Fala mais perto do mic. Então, com esse mic aí, acabou, né? Acabaram-se os problemas, ok? Áudio Super 5. Tá bom, Nogueira. Tem mais alguém chamando aí. Quem é o colega? Adiante. PY2EXU Oscar, Alfa Sierra. Parabéns, hein? Eu já tive esse KBS aí 2500. Muito, muito bom. Tá bom, Nogueira? Adiante. Ok. Eu acho que foi pra mim de novo, né? Você falou que tinha mais alguém, mas acho que não apareceu aí. Obrigado, hein? Obrigado aí por você falar que tá tudo bem, né? Porque eu peguei ontem, eu falo pouco, né? Então eu não fiquei sabendo como é que tava, não. Perguntei pra ele uns 2 orelhas secas, mas os orelhas secas sabe como é que é, né? Tá sempre bom. Nunca tá ruim. E eu agradeço aí a atenção, aí os QSA aí da estação por aqui, deixando você à vontade aí, com os amigos. Eu vou ali buscar um pouco para fazer o café. E depois eu volto aí, tá? Talvez eu volte aqui e falar com você novamente. Mas eu tô contente aí em saber que tá tudo bem, que eu não preciso ligar ali a porcaria da fontezinha, né? Porque lá no 11 metros você tem que ligar a fonte, né? É um RP90, ele não alimenta. E esse aqui alimenta, sim, tô vendo aqui. Eu tô com a fonte desligada e o bichinho tá saindo aí, beleza. Obrigado, tenha um bom dia, uma bela quarta-feira, PY2EXU, dando uma paradinha por aqui, deixando pro PY2EXU. Um abração, Paulo, você e a todos que estão por aí. Ok, Nogueira. Abraço. Tudo de bom. Parabéns aí pelo mic. Conheço, já usei esse mic. É excelente, ok? E nesse ajuste aí tá muito bom. Tá bom? Fica tranquilo que melhorou da água pro vinho, tá? Sinal é igual. Acho que se ouvia 9 nesse mesmo patamar, mas de áudio, nossa. Saiu da água pro uísque. Né? Outra coisa, outra conversa, né? Não tem nem comparação. Você fala bom dia, eu tô ouvindo de primeira, né? Tá, joia, Nogueira. Vai lá, grande abraço. Apareça mais vezes, hein, senhor? Tá sumido, hein? Tá bom, Nogueira, vai lá. Bom, oportunidade com bom dia. Bom dia, PY2, Mike, Romeu, Delta. Agora com o novo indicativo, descendo Cordel pelo Capão Redondo. Bom dia. Aqui. Amigo Corzel, lá por Capão Redondo. Grande abraço, hein? Parabéns aí pelo
Indicativo novo, PY2 Mike, Romeo Delta, acho que é isso, né? Chegando bem pra gente. Fala mais um pouco, eu não vi o sinal, né? Eu vi só o áudio, mas um áudio bem limpinho aí, 5. Tá bom, vou ver teu sinal agora, hein? PY2 Mike, Romeo Delta. Ótimo dia, adiante. Bom dia, depois de um certo tempo aí, esperando quem é a sua resolução. Agora eu estou pedindo para que você tome aqui o batuque. Passa mal, Positivo. PY2 Mike, Romeo Delta, Corzel. Então tá móvel, né? Agora que eu tô vendo o sinal, tá oscilando aí. Eu achei que você tava base, mas te ouvindo aí, o tempo todo te ouvindo, tá bom? Legal, né? Consegui acertar lá na Anatel, né? A questão do indicativo. Tinha um enrosco, né? Não lembro o que era, mas eu lembro que tinha algum detalhe ali que não tava legal, né? Mas consertou, corrigiu, excelente. Tem mais alguém chamando aí. Quem é o amigo? Adiante. Ok. Só bom dia, bom dia. PY2 Mike Delta Romeo. Aliás, PY2 Mike Romeo Delta. PY2 EXU, adiante. Fala, Corzel. PY2 Mike Romeo Delta, adiante. Será que já chegou? PY2 Mike Romeo Delta. Corzel, adiante. Positivo. Parece que está chegando aí no batente, então. Grande abraço, um ótimo batente, tá bom, Cozel? Excelente dia. Aparece à tarde aí, tá bom? Segunda edição, 17 horas. Te aguardo aí, ok? PY2 Mike Romeo Delta, adiante. E um ótimo dia. Ok. Abraço e vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Bom dia, PY2EXU, adiante. Por aqui, Papa Uniforme 2, Yankee Papa Índia, Jardim Semenbeck, RA Douglas, tá? Bom dia, Paulo. Ok. PY2 Yankee Índia, muito bom dia, Douglas. Um ótimo. Tremembé, né? Tá longe. Eu tô do lado do aeroporto de Congonhas, tá bom, Douglas? O sinal agora, né? Pelo menos o áudio tá muito bom. O sinal quando você chega para mim, tá bom? Um ótimo dia, grande abraço. PY2 Yankee Papa Índia, PY2 EXU, Paulo, adiante. Ah, tá ok, ô Paulo. Tá ok, tô aqui pelo Jardim Tremembé, proximidades aqui do Jaçanã, que é a série. RA de Douglas por aqui, positivo. Papa Uniforme 2, Yankee Papa Índia. O meu sinal não deve chegar muito bem nessa região aí, eu tenho uma dificuldade para o meu sinal chegar até aí, tá? Mas eu tô já para fazer uma direcional aqui para deixar apontada aí para a Zona Sul aí, tá? Para melhorar o sinal do pessoal por aí. É sério, Paulo?
Positivo. Não, tá bom, 7. Tá bom, sinal de 7, áudio aí bem tranquilo, sem nenhum problema, ok? Depois você me fala que antena você está usando aí, que potência, ok? Deve ser uma unidirecional, né? Uma vertical. Mas só para confirmar aí, a antena e a potência. Tá bom, 7, hein? Chegando a 7 tá excelente. Tem momentos que dá até uma pescadinha mais para cima, ok? Oscilando 7, 8. 7, 8 tá ali, né? Oscilando. Tá excelente é o sinal e o áudio muito bom. Tá bom, Douglas? PY2EXU Yankee Papa Índia, adiante. Ah, tá ok, Paulo. Tá ok. Ah, que bom. Acho que a propagação hoje deve estar ajudando, tá? Desculpa os demais aí também, quem mais tiver pela frequência aí, aquele bom dia, tá? Aquela ótima quarta-feira aí pra todos, tá? Tá beleza, mas vai dar uma melhorada aqui, tá? Mais pra frente, se tiver um tempinho, eu tô colocando uma direcionalzinha aí, tá? Que abre um pouco aí o leque aí, pra zona sul aí melhora mais. Tá, Paulo, não vou permanecer não, só dizer pra dar um bom dia aí, tá ok? E até o próximo cast aí, permaneça só aqui RV, tá, Paulo? É Papa Uniforme 2, Yankee Papa Índia para Papa Yankee Eco Xingu Uniforme Paulo aí, Congonhas. TVCRASP, Paulo, permaneça aqui RV. Positivo. PY2 Yankee Papa Índia, Douglas. Uma informação para os amigos, hein? Não só para o Douglas, para todos os amigos na Coruja, rádio frequência e internet. Agosto, a gente vai estar fazendo aniversário, ou seja, completando 22 anos de rodada alto-falante, ok? E a gente comemora sorteando um rádio para os amigos, novo, ok? Esse rádio é uma gentileza do seu xará, tá bom? Uma gentileza do Douglas, PY2 MotoGP. O Douglas está lá por Osasco, ok? Seu xará. E ele gentilmente estará doando esse rádio aí para o sorteio, tá bom? No final do ano, Natal, outro rádio novo, 0 bala na caixa, sendo sorteado. Tá? Então, um sorteio de agosto, aniversário da rodada alto-falante, outro sorteio Natal, ok? O rádio lá de dezembro é uma gentileza do Figueiredo, Capela do Alto, ok? Então, teremos aí 2 sorteios pela frente, um agora em agosto, outro dezembro, ok? Quem participa? Todos os radioamadores, ok? De todo o Brasil, né, via rádio frequência, né, para quem está aqui em São Paulo, interior litoral e rádio frequência, aliás, internet na live, ok? Lá no YouTube, tá bom? Então, quem quiser participar do sorteio, tem que ser radioamador, né, não tem como, tá bom? A gente confere indicativo, nome, cidade, né, tudo certinho lá no site da Anatel e manda o prêmio pro amigo, ok? E para quem não é radioamador, corre, né, faz a inscrição, faz a provinha, tira o indicativo. Tá? Com indicativo, você participa aí do sorteio, ok? Sem indicativo, negativo, tá? Uma brincadeira só para radioamadores. E outra, né? Para incentivar, né, a rapaziada a tirar o indicativo, ok? Fica mais motivado, vai atrás, né, o Douglas. PY2 Yankee Papa Índia, se quiser mais algum comentário, adiante. Ah, tá ok, ô Paulo, tá ok, positivo. Não, legal, tomara que eu ganhe esse radinho aí. Um dos dois aí, tá? Quem sabe. E quem ganhar que seja muito feliz também, tá? Não, só mais um comentário, você perguntou, né, o equipamento. Equipamento simples, tá? É uma anteninha 2 vezes 5/8, tá? Da Galoshop Twister. Um radinho Alinco, tá? 10, 150... eu estou modulando com 50 watts de saída. Positivo, ô Paulo? Positivo, não, tá ótimo, hein? 50 watinhos, 6 dB de ganho, né? Uma antena 2 vezes 5/8, é mais ou menos esse patamar, né, de ganho. E pondo 7, 8 aqui, excelente, tá bom, Douglas? Maravilha. Mas você vai fazer uma IAG, legal, né? Quando montar a IAG, né, volta aí, quer dizer, volta mais vezes, né? Na primeira edição, à tarde, né? Segunda edição,
17 horas em diante, enfim, né? Apareça aí direto. E quando montar a antena também, né? A gente faz um teste aí tranquilo. Tá bom, Douglas? Se ia ficar só na coruja, então fica à vontade. Grande abraço e tudo de bom. De áudio tá excelente, te falei, né? Áudio 5. Então, maravilha aí. Tá tudo jóia, jóia, ok? Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? The 9700. So, bit of a win-win. Zona Leste, bom dia. Ok, Alberto. Só não peguei indicativo. Alberto. Muito bom dia, grande abraço. Alberto, PY2EXU, Paulo, adiante. Ok, Paulo. PU2, Yankee, Hotel Bravo. PU2, Yankee, Hotel Bravo, bom dia. Tá bom, Paulo? Por aqui. Mais na escuta do que falando. Tá bom, Paulo? Aquele abraço a todos aí. Positivo, Alberto. Muito bom dia, grande abraço. Chegando 9+20, hein? Áudio muito bom, Alberto. O que você usa aí de antena? Que potência. Chegando sobrando no aeroporto de Congonhas, ok? PU2 Yankee, Hotel Bravo, PY2EXU, adiante. Ok, Paulo, Kenwood, TM261, 45 watts e a antena Flower Pot. Positivo. Essa antena aí também eu vou te falar, hein? Quantos amigos não fizeram o projeto, né? Montaram a anteninha, nossa, e tá um espetáculo. Acho que todos, não teve um, né, amigo que montou a Flower Pot. Olha, o que eu já falei hoje, assim, né? Ao longo de uns 2 anos, né? Que tem esse projeto aí no radioamadorismo. Isso é mundial, né? Para quem não sabe, esse projeto da Flower Pot rodou o mundo, hein? Tem Flower Pot que o amigo fez no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, América Latina, países da África. Nossa, acho que foi uma das antenas que o projeto foi mais feito, né, idealizado aí por radioamadores de todo o nosso planeta, ok? Como montaram a Flower Pot. E legal que todos, né, que montaram, chegando para mim, muito, muito bem. Tá nesse patamar, tá bom, Alberto? Que você chega aqui, 9+20, outro 9, outro final de escala, né? Um monte de amigos aí, final de escala, 9+20, 9, 8. Aí vai da localização também, né? Altura da antena no telhado, alguns puseram na janela, né? Da casa, do apartamento. Olha, mas todos, né? Eu conversei numa boa. Acho que quem idealizou esse projeto deu aí um tiro certeiro, né? Que anteninha legal, né, Alberto? Antenona, né? E tem um outro projeto, né? Se eu não me engano, o Flower Pot 2 aí, que ela é maior, tem um ganho maior, não é isso? Se não, estou enganado, ok? PU2 Yankee, Hotel Bravo, adiante. Tô de volta. Ok, já passo. Ok, Paulo. Não, esse projeto novo aí também não vi ainda não. Tá bom, Paulo? Essa aqui tá eu moro num prédio aí de 4 andares, né? Ela tá lá em cima. Eu moro no 2º andar. Tô aqui no Sapopemba, aqui, conjunto Teofone Vilela. Perto aqui do português aqui, né? Do Luiz, perto do João, do Sapopemba. A rapaziada toda por aqui. Tá bom, Paulo? É bacana, essa antena eu fiz mesmo, né? Eu peguei lá as informações lá na internet e confeccionei, coloquei lá e já tem lá uns bons anos aí, uns 2, 3 anos também. Tá bom, Paulo? Deixar aquele abraço a todo o pessoal da frequência aí. O rapaz chegou aí novamente aí e eu vou já saindo por aqui. Eu vou basquetear. Tá bom, Paulo? Aquele abraço aí, PU2 Yankee Hotel Bravo, PY2EXU. Bom dia, um abraço. Ok, Alberto. Apareça aí mais vezes, tá bom? Apareça aí mais vezes. E o que eu falei pro Douglas, tá valendo para você, ok? Pra quem não sabe, é outro Douglas, né? Tem o Douglas de Osasco e o Douglas que estava agora aí com a gente, ok? Vai ter o sorteio do rádio agora em agosto.
Tá bom? Dezembro vai ter outro sorteio, são 2 rádios novos, ok? Então fica esperto aí para participar do sorteio. Tá bom, Alberto? Um abraço e bom batente. Bom, Nivaldo tá de volta. Mais alguém na frequência? Ok. PY2 Golf Mike Charlie. Fala, Nivaldo. Ok, Paulo, positivo, hein? PY2EXU, PY2GMC e a roda. Alberto, bom dia para você, tudo de bom, um abraço. Aí me chegando um pouco baixinho aqui na freguesia do O, mas dá para te ouvir bem, tá bom? Tá aí. Tá aí, Paulo. Eu voltei, mas eu vou voltar lá pro QAP. O pessoal já tá por lá, tá? O pessoal já tá por lá pelo QAP, tá bom? Vou lá pro meu QAP. Falar com a minha turma por lá, tá ok? Outra hora a gente se fala por aí, tá bom, Paulo? Bom dia para você, um abraço, tudo de bom. Bom dia aos internautas, bom dia a todos da frequência. PY2EXU a palavra, PY2GMC fazendo o que? SY. Bye, bye. Ok. Abraço, Nivaldo. Parabéns, hein? A estação tá sobrando, hein? 5 watts, sinal de escala, áudio do mesmo jeito, 5. Tá bom, Nivaldo? Eu falo que você chora demais, hein? Você é um chorão, viu, Nivaldo? Abraço, tchau, tchau. Mas o rádio com 30 watts não me deixa muito contente, não. Eu quero colocar 50 nisso aqui, na alta. A média baixa e meia baixa tá certa. O que tá errado é a alta. A alta tá dando 30 watts só. Eu quero 50, como manda o figurino. Como diz o manual, né? Veio com 30 de fábrica. Não sei quem é que programou isso daqui. Seja lá como for, tava com pressa, hein? Tava com pressa. Tá bom então, Paulo. Um abraço pra você. Tudo de bom. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Ok, só uma pergunta. Você que gosta de música, já ouviu aquela música High and Low do A-ha? Essa música combina com o seu rádio, hein? Você vai optar entre o High e o Low, né? Ouve o A-ha que você vai conhecer essa musiquinha bem legal, hein? Não conheço o A-ha, não. Não conheço a música, não. High, low. Alto e baixo. Ô, meu. Eu não conheço, não, hein? Tem uma música da banda. Eu não sei se você conhece a banda Era. Faz muita música. Como é que eu posso te falar? Parece música de igreja. Sei lá, nem sei o nome, como é que eu chamo. A banda Era, rapaz, tem uma música deles que é muito boa, hein? Tem uma guitarra que eu vou te contar, viu? Os caras capricharam naquela música, hein? Tá? Banda Era. Eu tenho ouvido pouca música, viu, Paulo? Pink Floyd eu já estou um pouco cansado de ouvir tanto que eu já ouvi. A única música que eu ainda escuto é o AC/DC. O Medio. O resto eu tô meio por fora, hein? Tá bom? O resto eu tô meio por fora. Mas é isso aí. Um abraço pra você. Tudo de bom. Até mais. Ok, só mais uma informação. Você viu quem faleceu, Nivaldo? Você que curte aí, né? Teclados progressivo, tá? Aquele tecladista grego Vangelis, ok? Faleceu, acho que tem 2, 3 dias atrás, tá bom? Aos 79 anos. Teve um problema lá pulmonar, depois, infelizmente, passou dessa para outra. Ih, o Vangelis faleceu? Rapaz, tem uma música dele que me faz chorar, rapaz. Puxa vida, é uma música muito bonita, viu? Não é cantada, é só tocada no teclado, mas olha, eu vou te contar, viu? Lembra muito do meu pai, tá bom? A tradução do nome da música é Para o Homem Desconhecido, tá ok? Eu não sei falar inglês, é o nome da música. Vangelis morreu? Puta, que pena, cara. Positivo. 79 aninhos, hein?
É uma pena, né? Porque o cara era muito bom, né? Fez várias músicas famosas aí. Carruagens de Fogo, né? Pro filme. Blade Runner também, né? Outro filmaço, enfim, né? Composições junto com o vocalista do Yes e mais um monte de outros sucessos aí na parada, né? O cara é muito bom. Ele era meio tranquilão, né? Não era de aparecer muito na mídia, mas era um músico, né? Formação clássica, né? Tinha lá tocada só piano, né? Com uma pegada de clássico, depois meio progressista, ok? Com sintetizadores, enfim, né? Tudo que ele manjava lá de teclado tá aí, né? Fizeram uma homenagem para ele no YouTube. Dá uma olhada, né? Eles fizeram uma homenagem ao Vangelis com várias composições bem famosas, tá bom? É uma pena, né? Cara, era muito, muito bom. Então tá aí, Anivaldo. PY2GMC, PY2EXU. Ok, positivo, hein? É uma pena, tá? É uma pena, hein? Depois eu vou pesquisar na internet aí sobre a morte dele aí, tá bom? Pesquisar sobre o falecimento dele, tá? Tá ok? Mas é isso aí. Falou, Paulo, deixa eu ir lá pro QAP. Um abraço pra você, tudo de bom, até mais aí. Ok. Abraço, tudo de bom, Anivaldo. E vamos lá. Oportunidade com um bom dia. P2 Yankee Zulu Delta. Bom dia, Paulo. Bom dia, Anivaldo. Ok. 2 Yankee Zulu Delta. Bom dia, Henrique. Um ótimo dia. Tudo de bom. Adiante. Ok, Paulo. Bom dia aí. Boa quarta-feira. Boa feijoada. Você também, Nivaldo. Faz tempo que a gente não se fala. Ô, Paulo, tá acontecendo uma coisa engraçada aqui. De repente o seu câmbio começa a ficar cheio de fritura e começa a ficar meio baixo, pulando aqui o sinal. Eu achei que o problema era meu, mas o Nivaldo, quando chega aqui, ele vem mais de longe. Com ele vem limpinho aqui, hein? Não dá problema nenhum. Vê se quer CL, Paulo. Positivo. Pode ser alguma coisa da propagação. Aqui tá tudo normal, tá bom, Henrique? O problema é de potência. O consumo de tensão corrente, tudo normal aqui. Saindo com 80 watts. Tá bom, Henrique? E de resto, aí, como que tá o amigo? As experiências aí, HTsísticas, sei que existe esse termo, hein? Se não existe, tô criando, hein? Criações radioamadorísticas. P2 Yankee Zulu Delta, adiante. Ok, Paulo. Tudo na mesma aqui, empurrando com a barriga, né? Cada um empurra com o que tem. Agora, eu só queria te lembrar, você uma vez me ajudou aqui, que eu falei para você que o meu rádio, no meu medidor, estava dando 50 watts, desculpa, o HT estava dando 3, eu levei na Santa Ifigênia, lá na Galeria dos Radioamadores, levei meus 2 rádios, levei o HT, levei os meus medidores, e lá dá 75 watts, o rádio HT dá 5, 5,5, e aqui ele dá menos. Aí o cara falou, pode ser a fonte. Bom, a fonte é nova, é uma Montel. E depois o HT não usa a fonte, o HT usa a bateria dele. No meio eu descobri o que é. Levei também a minha antena fantasma, a carga, eu esqueci o nome da antena. E também deu a mesma coisa. E a minha carga fantasma é boa, ela é feita pelo Soares. E normalmente eu descobri o que é. Se eu colocar meu rádio aqui agora no medidor, vai dar 50 watts. Se eu levar na Santa Ifigênia, dá 75. Você tem uma explicação para isso? Você que é um radioamador profissional? Meu 2 Yankee Zulu Delta, escuta. Vem daí, Paulo. Positivo. O negócio é o seguinte, né, a antena, né, tem tudo a ver aí com a potência irradiada. Né, o cabo tem a ver, conectores, as soldas. Né, de repente, esse diferencial pode estar no caminho do rádio até a antena, ok? Pode ser cabo, pode ser conectores, a própria antena.
né, algum detalhe ali que, né, você não enxerga, mas está roubando aí essa diferença de potência, ok? O importante, né, que o teu rádio está bom, né, que está dando aí 75 watts, o HT está dando 5 watts e meio, né, a carga não irradiante está perfeita, né, 50 ohms, o seu medidor de estacionário também está perfeito, de potência. Então pode ser alguma coisa aí no caminho, né, o que você não levou foi cabo, conectores e antena, pode ser essa raspinha do tacho aí que está dando alguma diferença. Tá bom, Henrique? É o que resta, né? A explicação que resta é essa finalização, né? Conectores, cabo e antena. Tem impedância, de repente, né? Não sei que cabo que você usa, que metragem de cabo, né? Se os conectores estão soldados ou não. Pode estar nessas 3 possibilidades, conectores, cabo e antena, ok? Provavelmente. Bom, mais alguém na frequência? PY2EXU Yankee Zulu Delta, adiante. Ok, Paulo, esqueci de falar. Eu levei também os meus rabichos e eu levei também 2 medidores que eu tenho. Eu tenho um maiorzinho que pega toda a faixa de HF, HF ou HF e tenho um menorzinho que é só VIU. Os 2 funcionaram lá direitinho. Eu achei que podia ser problema do medidor. Usei os meus rabichos, que eu tenho mais de um, levei todos. Não sei o que é. Deve ter algum espírito aqui de quem não gostava do Robert Landau de Moura, que tá me atazanando. Agora tem uma coisa aqui no meu quarto que é curiosa. Tem um ponto aqui do meu quarto, onde está minha bancada, que o celular também não pega direito. Eu ligo, por exemplo, para alguém e não completa, aí eu mudo de posição e ele funciona. Eu estava pensando, é que eu esqueci, de fazer esses testes todos em outro ponto da casa. Levar o rádio, a fonte, os medidores, HT, carga fantasma, tudo, e tentar lá. Mas é inexplicável, porque é o que você falou. O rádio tá bom, ele chega bem. O Nivaldo, se ainda tiver no QAP, tá me ouvindo, porque eu chego lá de HT para ele. Quer dizer, não sou eu que chego, é ele que recebe, que ele tá muito bem localizado lá. E eu fiquei tranquilo de saber que meus rádios estão tudo em ordem. Inclusive, os meus HTs passaram por um equipamento profissional de um técnico que tem lá, que ele constatou que está tudo bom. Transmissão, recepção, bateria, está tudo certo. E eu não sei o que é. Eu, pelo menos, se eu descobrisse qual é o problema, só para eu ter uma ideia, porque é o que você falou, minha transmissão está boa. Eu vou levando aqui, vamos ver daqui para frente o que acontece. E essa fritura que chega do seu, eu também achei que era problema aqui no meu rádio. Eu comecei a mexer nos cabos, na antena, mudei de posição. Deve ser uma interferência qualquer de alguma coisa aqui no meu prédio. Ou da rua, não sei. Não sei o que é. Mas, de qualquer forma, a condição de transmissão minha é boa, Paulo. Que é CL, PY2 Yankee Zulu Delta, escuta. Positivo. Não, teu sinal tá batendo quase final de escala, ok? Quando ele bate final de escala, volta um pouquinho, né, volta a bater final de escala, o áudio 5, excelente. Pode ser alguma interação aí, né, de algum outro equipamento, lâmpada, algum eletroeletrônico do vizinho, da rua, de poste, de transformador. Né, alguma coisa está interagindo. E corta mesmo, né? Às vezes, não são para todos, né? Você vê que para o Nivaldo, tranquilo, né? E para mim já tem essa interação, ok? Mas é coisa como falava Albert Einstein, né? Efeito fantasmagórico à distância, né? Isso o Albert Einstein falou, né? Quando eles reportavam o efeito da física quântica, ok? Do entrelaçamento quântico. Esse emaranhamento quântico, ele batizou, né, entre aspas, efeito fantasmagórico à distância. Ele não entendia, né, como 2 partículas trocavam instantaneamente de informação, ok? E foi o nome que ele batizou, né? Então, acho que ele está com efeito fantasmagórico à distância, hein? Segundo Albert Einstein, explicação aí, né?
Tá? E é o que eu falei, né? Sobra, né, conectores, cabo e antena. Né? Ou interação, né? Interação, né, de alguma interferência local aí, né? De radiofrequência, de 1000 possibilidades de equipamentos. Né? Até um transformador na rua, né, o Henrique? Mas tá bom. O importante é que você é ouvido aí por vários amigos e chega bem pra gente. Mais alguém na frequência? Ok. PY2 Yankee Zulu Delta e as experiências HTsísticas. Adiante. Ok, Paulo. Eu vou baixar minha potência aqui. Pera aí, vamos ver como é que você me ouve. Pronto, estou com 5 watts. Chega ainda? Ok. 5, 6, 5, 6. Entrou uma friturinha aí de leve. Mas te ouço aí numa boa, sem problemas. Ok, agora eu estou com 10. Ó, Paulo, você já me deixou tranquilo. Porque se o Einstein não entendia, quem sou eu para querer entender, né? Aí eu já me sinto mais confortável. Porque eu fico contente quando uma pessoa que é muito mais conhecedora de um assunto concorda comigo em alguma coisa, eu já me sinto menos ignorante. Não completamente sábio, mas menos ignorante. Agora, você veio me dizer que o Einstein não entendia, então, coitadinho de mim, quem sou eu, né, Paulo? Aí eu já fico mais tranquilo. Eu vou pôr a culpa no fantasma mesmo, hein, Paulo? Eu 2 Yankees Zulu Delta agora com 10 watts, você escuta. Positivo. Nessa potência agora 9 e áudio quase 5. Né? Melhora em relação ao anterior, né? Que veio com um pouquinho de fritura, mas não tá aquele áudio 5, né? Como você estava lá na potência máxima, ok? Mas tá bom, tá áudio 4, 4,5. Né? Falta um tostãozinho, né? Para ficar com aquele áudio cheio, né? Tem outra, hoje eu estou sentindo que a frequência tem um ruído, um barulho também. Né? Tem alguma coisa aí de atmosférico, ok? Interage também, né? Não diretamente no equipamento, mas na linha, né? Na radiofrequência que chega para mim e vice-versa, ok? Às vezes interage mais para você do que para mim, tem isso, né? É porque radioamadorismo é uma loucura, né? Não é uma ciência exata, né? Você tem 1000 possibilidades de interações aí, né? Atmosféricas, interações de um transformador, de lâmpada, de um carregador aí do celular, do notebook, laptop. Nossa, tem um monte de possibilidades, até de frequências, né, do próprio radioamadorismo, um repetidor. Né? Eu tenho interação, por exemplo, de um repetidor que está bem, bem longe. Tá? Não é sempre, né? É só quando ele faz a identificação que ele interage. E aparece só para mim, ok? E quando ele interage, né, todo o sinal aí dos amigos dá uma pequena atenuada, ok? E o áudio também. Tá? Mas tem certas épocas do ano que essa interação é maior ou menor. Tá? Mas só na publicidade do repetidor. Quando ele funciona normalmente, nem trisca, né? Talvez porque nessa chamada, né, ele entra em código Morse, dando indicativo da repetidora, e quando some, acabou a interação. É só nessa publicidade, ok? Talvez um volume muito alto e, né, esse excesso de volume provoca aí um desvio de frequência. Pode ser também, né? Pode ser o excesso de áudio lá no repetidor. Áudio não, né? Do sinal de código Morse. Interage aqui vez ou outra. Mas coisas do radioamadorismo, né? E só o padre Roberto Landel de... Sabe que o padre Roberto Landel de Moura era exorcista também, hein? Muita gente não sabe que ele era um padre exorcista, hein? Eu li o livro dele e... Não, o livro não era dele, o livro é meu, né? Eu já dei até de presente para um amigo. Eu já tinha lido o livro e, né, acabei presenteando um amigo. Mas é de um radioamador lá do Rio Grande do Sul, né? E eu não sabia dessa história, né? Que ele, como padre, ele também exorcizava ali, né? O pessoal pedia, tem lá um negócio esquisito em casa, minha filha tá soltando fogo pelo nariz, enfim, né? Ele ia lá, benzia, exorcizava e tudo redondinho. De repente tem que chamar o padre Roberto Landel de Moura, né?
Algum fenômeno aí paranormal, hein? Vai saber, né, Henrique? Bom, deixa contigo. PY2 Yankee Zulu Delta, adiante. Ok, Paulo. Agora eu estou com 35 watts. Depois eu vou para 75 e fico lá. O problema do padre é que acho que queriam botar ele na fogueira e o cara que não conseguiu resolveu atrapalhar a gente aqui. Né? Não puseram o cara na fogueira, falou, vou me vingar dos radioamadores. Agora, essa do livro que não era seu é boa. Que uma vez eu era mais moleque, eu tinha uma coleção de discos do Elton John na época do LP. E alguém perguntou pra mim assim, é verdade que você tem um monte de disco do Elton John? Eu falei, não, são todos meus, não tem nenhum dele aqui. Mas eu fiz uma vez, você que gosta de falar que eu faço experiência, eu sou chato mesmo. Eu lá na Santa Efigênia, lá, uma vez o cara falou, ele vendeu um HT dizendo que tinha que ser 12 horas de carga, e depois que o cliente foi embora, eu falei lá pro dono da loja, eu falei, não é 12, é 16. Ele falou, é 12. O manual fala que é 16. Eu falei, você lê muito o manual. Eu leio mesmo. E aí eu subi aqui no topo do meu prédio. O meu prédio tem 14 andares e o vizinho aqui tem 17. E ele tem um monte de antena lá de celular, porque todas as empresas, as operadoras, botaram antena lá. E uma vez eu subi com o meu HT lá no topo, na cobertura do prédio, que é onde tem... não é a cobertura, o andar do morador, é o topo mesmo, onde fica casa de máquina, as poucas antenas que a gente tinha aqui. Tem uma antena parabólica lá desativada. E eu estava com o HT com carga plena, eu quis ter certeza que eu estava saindo bem. Eu te chamei umas 18 vezes e você não recebeu. Quer dizer, ali a nuvem de ondas eletromagnéticas é muito poderosa e atrapalha lá em cima. Mas nunca atrapalhou aqui no 6º andar onde eu estou. Não sei se mexeram alguma coisa lá para começar a dar esse problema que eu te falei. E pode ser alguma novidade que fizeram lá, alguma coisa que ligaram de outro... Não sei o que é. E agora eu fico nessa ideia do fantasmagórico mesmo, viu, Paulo? Porque não tem muita explicação. E lá na Santa Efigênia, quando eu estive lá, também ninguém me explicou. O pessoal falou, tem algum problema com algum item da sua estação. Eu falei, mas todos os itens eu trouxe para cá, rádio, o operador, o medidor, o rabicho, antena, não tem mais o que trazer. Só se eu trouxer um apartamento. Aí ninguém também sabe explicar. Então eu vou aceitar a sua definição, Paulo. É algum... Agora sem áudio e sem portadora, tá bom, Henrique? Não sei o que aconteceu, sumiu. Você falou que ia aceitar a minha definição, pá, sumiu. Portador e áudio, estou falando, hein? Você precisa chamar o padre Roberto Landel de Moura, precisa fazer um exorcismo, hein? Alguma entidade, né, te atrapalhando, hein? Dando aí portadora do além. Fala, Henrique. Yankee Zulu Delta, adiante. Foi o Totti, Paulo. Esse rádio não dá aquele bip que o HT dá. O HT, quando falta 10 segundos, ele dá o bip. Esse aqui não dá, então tem que ficar olhando pro dial. QSL, Paulo, eu vou ouvir mais um câmbio seu, vou entrar em QRX, que eu tenho que começar meu dia aqui, botar ordem na bagunça, mas eu continuo na escuta aqui. Se algum fantasma aí quiser me chamar, eu respondo mais tarde. QSL, Paulo, PY2EXU, PY2 Yankee Zulu Delta, eu ouço mais uma por aqui e entro em QRX. Paulo, tchau, tchau. Se eu não falo mais com você, boa feijoada, boa quarta-feira. Positivo. Olha, com exceção do Gasparzinho, que é o fantasminha camarada, os demais eu não ponho a mão no fogo, hein? Quanto ao rádio por aí positivo, Totti, menos mal, né? E quanto à experiência, olha, eu não vejo mal nenhum. Tem radioamador que é chato, hein? Tem radioamador que, né, fica reclamando de tudo. Pô, o cara perguntou 2 vezes do áudio, e o amigo perguntou 4 vezes lá do sinal, e fazendo um monte de experiência, pô.
Me desculpa, eu sou sincero, esse cara não é radioamador, ok? Por quê, né? Porque o verdadeiro radioamador, primeiro, né, ele é colega, segundo, né, faz qualquer tipo de experiência, a não ser que ele tenha que sair, olha, né, tô no meu horário batente, tchau, né? Agora, se ele tá no rádio, pô, qual o problema, né? Então, tem uns caras que são chatos, hein? Tem uma turminha aí meio da pá virada, né? Eu aqui não tenho problema, viu, Henrique? Se você perguntar 50 vezes sinal, áudio durante um teste de HT, tranquilo. E outra, eu gosto, né? Eu gosto de fazer tudo isso do rádio amador, né? Dos pequenos testes até os grandes testes aí de repetidor, antena, torre, né? E coisas mais complexas até do que, né, um simples teste aí de potência, né, do HT, de áudio. É tranquilo, né? Mas tem cara chato que não gosta, né? Tem esses caras chatos, a gente manda eles lá pro beleléu, né? Onde o vento faz a curva, né? Enfim. Quando a minha mãe falava, ó, foi pro beleléu. Então, a gente manda esses radioamadores pro beleléu, né, Henrique? Grande abraço, boa feijoada, ok? PY2 Yankee Zulu Delta. Só mais um comentário, Paulo. Pode falar. Esse negócio de ser chato, eu sou chato mesmo e não posso fazer nada, é de família. Lá na Santa Efigênia, quando eu reclamo que o rádio não está saindo com a potência, ou que o rádio está chiando, eles falam, meu, vai usar seu rádio e não enche o saco. Porque eles falam que eu fico medindo tudo. Eu meço potência, eu vejo estacionária, e quando dá uma diferença eu volto lá. Agora, Gasparzinho é interessante, porque quando eu entrei no colégio, em 1971, no primeiro ano primário, eu tinha 6 anos de idade, me diziam que eu era parecido com o Gasparzinho. E o meu apelido durante o primário inteiro foi Gasparzinho. Vai ver que é alguma coisa relacionada a isso. Paulo, PY2 Yankee Zulu Delta, eu vou entrar em QRX. Se der tempo, eu retorno mais tarde. Tchau, tchau, Paulo. Obrigado. TKS por aí. Positivo. Vai lá, vai lá. Grande abraço e tudo de bom. Nosso amigo Henrique, também conhecido como Gasparzinho. E ainda bem, né? Ainda bem que é o fantasminha camarada, né, Henrique? E vamos em frente. Oportunidade com Bom Dia. Romeu, Charlie, Oscar, bom dia. O grande Reinaldo Prats. Pois, Romeu, Charlie, Oscar, bom dia. Mais alguém na frequência? E aí, tudo em paz, tranquilo, Reinaldo Prats? Aqui tudo em paz, tranquilo, hein? PY2 Romeu, Charlie, Oscar, uma ótima quarta-feira, tudo de bom. E aí, teremos feijoada hoje? Tá bom, hein? Tá propício para feijoada, né? Fresquinho, né? Do jeito que a gente gosta. Só não dá para entrar na caipirinha, né? Senão vai ficar meio alto ali, lançando as pernas na rua, não vai dar certo, hein? PY2 Romeu, Charlie, Oscar, abraço, adiante. Okay. Bom dia aos demais companheiros que estão nesse momento na escuta. Eu levantei cedo, não é o meu costume. Hoje tem um agendamento aí no médico, né? Para ver se descobre alguma coisa sobre os problemas que está acontecendo comigo. Tontura, fraqueza. Vou ver o que o médico vai falar. Vai direcionar, né? Vai mandar para outro lá que agenda e aí manda lá para outro setor. Eu tenho que ver isso aí porque a gente não está... alguns momentos me dá uma fraqueza, uma tontura. Qualquer esforço já dá um mal-estar. Então vou ver o que está acontecendo. Então levantei cedo, tem que estar lá às 9 horas, mas 8h30 eu já saio daqui. Quando é 8h35 eu já estou lá. Pertinho. E é isso aí, meu amigo. Vim aqui para te cumprimentar. Deu essa oportunidade, eu falei, não, eu vou cumprimentá-lo. Primeiro ver se está, né? E logicamente sempre está, mas
um dia ou outro, às vezes pode acontecer de você ter um compromisso. Mas deixo com você, deixando um abraço aos companheiros que fazem parte da rodada. Realmente feijoada gosto, mas tudo proibido. Feijão, carne vermelha e outras coisas mais me ataca o ácido úrico. O rim já está meio baleado, então estou esperando o médico nefrologista chegar para mim e falar assim: meu amigo, vai ter que fazer hemodiálise. Aí lascou. Bom, seja que Deus quiser, já estou fazendo hora extra. Prossiga, meu amigo, muita gente te aguardando. PY2EXU, passando a PY2EXU. Um abraço, meu irmão. Bom prosseguimento. Ok. PY2 Romeo, Charlie Oscar, Reinaldo Prats. É isso aí. Espero que dê tudo certo por lá, tá bom, Reinaldo? E que não precise entrar na hemodiálise, ok? De repente, ali um outro detalhe, né? Um sintoma ali por conta da falta lá de uma vitamina, algum remédio que ele passa, né? Um complemento aí vitamínico resolve, né? Enfim. De repente, uma coisa mais simples, né? E resolvido o assunto, é ou não é? Então, estaremos na torcida aí para ser algo aí bem tranquilo e não ter que entrar aí em outros procedimentos, é ou não é? Maravilha. E quanto à quarta-feira, tá boa. Iniciamos aí a rodada no horário normal, 3 horas, todo dia, né? Que é o procedimento da... Hoje cheguei tarde aqui, nossa, cheguei em cima da hora, hein? Comi alguma coisa rapidinho lá na... Não, minto. Né? Eu comecei a rodada, deu tempo... Não fiz café também. Né? Depois que começou a rodada que eu fiz o café, ok? Mas hoje eu cheguei aqui faltando 15 para as 3, hein? Foi ligar tudo aqui, né? Deixar ali, faltando 5 minutos para as 3 a chamada na internet, né? Da live. E comer alguma coisa. Eu como pouco de manhã, né? De manhã não como muito. Né? Acabei de comer, vim para o rádio. E estamos aqui, né? Tá bom, Reinaldo? Mas é assim, todo dia, né? E eu gosto, né? O diferencial que eu gosto do rádio. Gosto do rádio, da frequência, de tudo que eu faço aqui. Então, né, para mim é um grande atrativo o radioamadorismo, um grande passatempo, um grande aprendizado, né? Porque você pesquisa, né, todo dia aí na internet, um assunto, outro. Né, tá vendo aí vídeos diferentes, eventos, feiras do radioamadorismo. Então, é um baita atrativo, né? E como a gente gosta, a gente fica aqui, né? Faz a rodada alto-falante. Fazer o quê, né, Reinaldo? Quem manda, né, gostar de radiofrequência. Né, o grande motivador, acho que foi um rádio que eu tive quando eu tinha 8 anos. Radinho de sovaco, manja? Que você muda de banda, né? Tinha das médias, curtas, longas, tropicais, enfim. Bem simplesinho, né? A pilha, anteninha telescópica, nossa. Aquele radinho para cima, para baixo, para o quarto, para o banheiro, na rua, jogando futebol, mas tava com rádio para todo canto. Né? E a minha mãe fala, pô, você não larga esse rádio, né? Eu falei, eu gosto, né? E aí, com 15 anos, eu finalmente, né, fiz a minha estreia nos 11 metros. Né? Comecei até com um radinho legal, um cobre, hein? Mas simples, né? Cobrinha de 4 watts, 40 canais, mas né, já foi um negócio espetacular. Nossa, quando eu montei a estação com fonte, né, a antena legal, cabo, tudo, né, redondinho, era uma baita satisfação. Aquele radinho cobra, né, com aquela fonte bem simples, né, made in Santa Ifigênia, era assim, algo como se fosse uma estação de rádio amador com 1000 equipamentos. Né, eu olhava assim, o olho vibrava no cobre, hein? Ponteirinho mexendo, luzinhas.
né? Os detalhes, os botõezinhos, medida estacionária, né? Nossa, adorava aquele cobrinha, hein? Era assim o meu TS 990 de hoje, né? Como eu curti aquele cobrinha, viu, Reinaldo? PY2, Romeo Charlie Oscar, adiante. É uma pessoa que já nasce já com essa vontade de entrar e pegar gosto pelo rádio, né? E talvez você seria um radialista se não fosse... Eu não sei, o pessoal fala que você é advogado. Eu não sei se é, mas eu acredito que se você fosse um radialista de emissoras, você se daria muito bem no FM, seria um excelente radialista, viu? Sua voz é excelente, é gostosa de se ouvir, macia, e é o que precisa aí para os bons radialistas, né? Você já demonstrou que você nasceu com caveia cheia de eletricidade. Beleza, viu? Eu faço votos que você evolua e cada vez mais possa a desenvolver a tecnologia, né? Uma pergunta. Algumas pessoas que você não consegue escutar, você tem alguma ajuda de algum... Por exemplo, eu tenho aqui o SDR. O rapaz que falou agora com você recentemente e trabalha na Santa Ifigênia, ele não chegou via rádio aqui, mas eu escutei ele no SDR. Você tem algum equipamento para te auxiliar? Ok. Não, negativo, hein? É só antena mesmo, né? E acompanhando a internet, o YouTube, né? Como tem a live, a retransmissão da rodada, né? Lá no YouTube tem áudio, tem vídeo, tem texto, né? Os amigos vão chegando aí de várias partes do planeta, né? Onde estava o Victor, lá de Portugal, ok? CT1, hotel, alguma coisa, não lembro o indicativo dele. Né? Então, estou de olho aqui no rádio, né? E de olho no computador, né? Para ver o pessoal pela internet, na live, via YouTube, e aqui rodada alto-falante, radiofrequência. Tá bom, Reinaldo? Mas só me vale o mesmo da antena, ok? Puramente radiofrequência. Né? Até eu falo ao pessoal da internet. Né? Pessoal, por que você não pôs uma câmera, você de frente? Né? Porque eu falei, estou de frente para o radioamadorismo, né? Que é o número 1, né? Número 1 para mim, radioamadorismo, ok? Radiofrequência. Tá? E número 2 é a internet. Tá? Então foi esse o objetivo, né? Uma câmera, né? Mostrando a mesa, mostrando o comando da rodada, né? E tudo que eu uso aqui na minha frente, do lado, né? Mesa, computador, a live, né? A imagem na tela, né? Que eu estou pondo aí para os amigos, enfim. Né? Então o objetivo não era eu ser um youtuber, que eu sou, né? Acabo sendo, né? Mas dá para ver já nitidamente, né? Que o foco é a radiofrequência, né? Porque a câmera já mostra o comando da rodada, né? Não tem interesse de mostrar, né? O radioamador, quem eu sou, né? Mostrar meu rosto, enfim. É mostrar todo o comando da rodada, ok? Então isso fica bem nítido quando você vê a live, né? Que eu estou mostrando o comando, todo o comando aqui. Né? Às vezes você ouve, né? A rodada alto-falante, não tem ideia, né? Como que é a rodada alto-falante. Aí entrando no YouTube, né? Você, aí está a rodada alto-falante, olha lá. Ela tem a mesa, o mic, computador, a outra mesa de som e monitor maior na frente. Tanto que não aparece aqui rádios, fontes, não aparece nada, né? Rádios, fontes, tudo à minha direita aqui. Tá bom, Reinaldo, mas obrigado, hein? Obrigado aí pela gentileza aí das palavras. Sabe que eu queria fazer engenharia eletrônica, ok?
Eu até fiz um curso aí de 3 anos, né, de eletrônica, mas eu queria ser um engenheiro eletrônico. Eu falei, não, vou ser engenheiro eletrônico. Aí no meio do caminho, mudou a história, né? Eu estava num trabalho e foi necessário, né, outro estudo, aí, né, partir para outra área, mas eu estava crente, né, que ia ser engenheiro eletrônico. Então, que eu gosto de tudo isso até hoje, né? Mas não estudei, né, essa área, né, profundamente, ok? Mas gosto muito. Sou um curioso bom aí no assunto. Bom, mais alguém na frequência? Um bom curioso, né? Reformulando aí. Um bom curioso. A gente dá pitaco num assunto, no outro, e fala lá de um negócio, de outro componente, mas, né, no fundo, fica aquela vontadezinha de ter feito engenharia eletrônica, viu, Reinaldo Prats? PY2EXU Romeo Charlie Oscar, adiante. Ok. Engenharia eletrônica, que beleza, né? Eu não sei. Se tiver que trabalhar com equipamentos minúsculos, eu tenho dificuldade pela minha mão. A mão é muito grande. Então, para trabalhar com pecinhas pequenas, porque o japonês tem uma mão pequena, e então ele tem facilidade de mexer aí com parafusinhos pequenos, minúsculos. A gente que tem a mão muito grande, né? Você vai pegar coisinhas pequenas, uma dificuldade. Só um minuto, colega, só um minutinho. A não ser que você estude e comande as pessoas para trabalhar para você, né? Para mexer nos equipamentos e você orientando, né? Para quem tem mão muito grande, para trabalhar com equipamentos minúsculos, né? Que é eletrônica, né? Soldar pecinhas pequenininhas. Mas dá prosseguimento, parece que tem mais gente solicitando. Prossiga, meu querido. Positivo. PY2 Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Alguém chamou frequência aí. Vamos lá. Quem é o colega adiante? Ok. Só deu bom dia e se mandou. Tá bom, Reinaldo. E é verdade, né? Hoje eletrônica é tudo minúsculo, né? Tudo ali, componentes muito pequenos, né? O pessoal trabalha com estação de solda e, né, tudo moderno. A eletrônica está muito evoluída, né? E os nossos rádios foram juntos, né? Você vê que, né, o rádio que você tinha na década de 50, 60 era um rádio, né? E uma tecnologia, né? Válvulas. Né? Chegou o transistor, aí chegou o processador, né? E quem diria, né, que nós teríamos um rádio que é puramente um computador, né? Na verdade, hoje, né, os rádios mais modernos são, né, todos com processador lá dentro, ou mais de um, né? Tem rádios aí que tem mais de um processador. Né? E com toque na tela, você programa o rádio via software, né, conecta o computador no rádio, enfim. Então, se você falar como que é o nosso rádio hoje, né, para um rádio amador lá da década de 50, né, e mostrar um rádio, né, você faz o seguinte, né, você pega a viagem no tempo, né, e volta lá para a década de 40, 50, fala, ó, em 2022, né, a gente vai ter esse rádio aqui que é o mais famoso. Né, pega um radião aí da Icon, Kenwood, e a ESO, né, top de linha, aquele mais caro, né, e leva no túnel do tempo, né, para esse radioamador da década de 50. Fala, pô, mas isso não existe, né? Aqui na Terra, aqui na Terra, né? Eu sou radioamador lá de 2022. Né? Eu falei, você é mentiroso, ele vai falar, né? Esse radioamador lá da década de 50 vai falar que você é um extraterrestre, viu, Reinaldo? Com certeza, né? Eu falei, pô, mas nunca a gente vai ter isso na Terra, né? Uma tecnologia para daqui 2.000 anos, né? Alguma civilização avançada, né? Deve estar com um disco voador parado em cima, não tá? Você fala, não.
Eu sou de 2022, né? A gente foi evoluindo e tá aí, né? Hoje tem computador no rádio, dentro do rádio, né? O rádio é um computador, né? Ele não vai por fé, né? Porque nem existia, né, o computador pessoal, né, o PC, né, que não é o PC lá do partido político, né, é outro PC, né? Esse computadorzinho aí que, né, foi evoluindo, né, aos poucos, enfim. Após 50 anos, ou pouco mais de 50 anos, né, 70 anos de modernização dos equipamentos, tem algo aí que ele não vai acreditar, Reinaldo, com certeza, hein? Você fala, não, mas eu sou o Reinaldo Prates, eu sou o PY2 Romeo Charlie Oscar, né, radioamador de 2022. Ele fala, não, você é um mentiroso. Você deve estar vindo aí de uma outra galáxia, você é um extraterrestre. Né? Nem daqui 1000 anos vai ter um rádio como esse. Tá aí, ó. Né? Com toda certeza, tá um rádio amador da década de 50, né? Não ia pôr fé que esse nosso equipamento de hoje, né? Os mais modernos, top, né? Que trabalham ligados no computador, com SDR, né? Que você põe o dedo na tela, né? Aparece toda a informação, menu, né? Mostra a tela, né, do rádio moderno para ele, ele não vai acreditar, né? Fala, isso é, né, daqui uns 2000 anos na Terra a gente vai ter isso. E tá aí, ó, 50, 60, 70 anos, né, temos esses rádios super modernos, né, Reinaldo? Então não adianta, né? Se chegar alguém no futuro e falar daqui 50 anos, né, o rádio não existe mais. Pô, mas cadê o rádio? Tá aqui, né? O rádio você faz ele na sua mente. Né? Você pensa, cria o rádio, né, e sai falando aí. Você não fala, né? Você só pensa, o rádio já funciona. Isso já existe hoje, né? Que é a física moderna, né? Física quântica. Né? Então, o que teremos, né, no radioamadorismo daqui 50, 60 anos? Você não tem nem ideia, né? Como o nosso hobby vai evoluir. Né? E outra, né? Como vão chegar outras bandas, né? E a comunicação baseada na física quântica. Né? Comunicação instantânea, né, em qualquer lugar do planeta ou do sistema solar, ok? Você não vai ter mais latência, né, demora aí na comunicação, né, que acontece muito com sondas, né, mandando mensagens para a NASA, tem latência, né, por conta da velocidade aí no espaço, ok? Até a luz, né? Até a luz tem uma latência. A luz sai do Sol, demora 8 minutos para chegar na Terra, ok? Por quê, né? Porque a velocidade da luz, né, na Terra funciona bem, mas, né, saiu da Terra já é um sinal lento, né? E quanto maior a distância, mais lento, né? Então você vê, né? Radiofrequência. Né? A luz do Sol leva 8 minutos. Né? Imagina você falar com uma outra galáxia. Né? Quantas centenas de anos, né? É uma outra estrela, né? Vamos pôr uma outra estrela, né? Uma outra estrela aí, né? Que está mais perto aí da Terra, dá 4,5 anos-luz, ok? Então, se eu chamar alguém, né, nessa estrela, né, um radioamador lá em Alfa Centauro, por exemplo, né, eu chamo assim, alô, alô, amigo aí de Alfa Centauro. Esse alô, alô, amigo de Alfa Centauro, leva 4 anos e meio para chegar, né, nessa estrela, e mais 4 anos e meio, né, para voltar a resposta. Okay? Então, 9 anos. Quer dizer, a radiofrequência é muito lenta. Então, por isso estou te falando, né, daqui uns 30, 50 anos, você vai ter um sistema de comunicação muito mais moderno do que esse. Né, não usando mais ondas eletromagnéticas, ok? Por quê? Porque é lento demais. Bom, mais alguém na frequência? PY2EXU Romeo Charlie Oscar, adiante. Realmente, o que vai acontecer daqui 50 anos, né? Muita coisa. Nós aqui, propriamente dito, esses 50 anos que já se passaram, eu tenho um rádio que era da família minha. A única coisa que eu consegui ficar foi esse rádio da família. O que me deixaram para mim porque eu pedi. Senão eles capaz que jogaria fora. Desculpe pela tosse.
Tem um rádio Invictus Glória. Ele tem um olho mágico verde e funciona. Está aqui em cima do guarda-roupa. A única coisa que quando eu era jovenzinho, 5 anos de idade, eu escutava RADIOS, os cantores Luiz Gonzaga, Carlos Galhardo, Francisco Alves, João Dias, Orlando Silva e outros mais. E quando dava a notícia, RADIOS, criador radiofônico, com as últimas notícias. Aí tocava aquela música, aí ele dava a informação. Ganhou para presidente fulano de tal. Eu não vou falar o nome agora, senão vou comprometer. E é assim, rapaz, evoluiu desde 1945 para cá. Quanta coisa inventaram. Eu, logo que saiu o telefone celular, eu comprei aquele tijolão. E não tinha muitas antenas. Era uma dificuldade para se comunicar. Aí foram pondo antenas, as coisas já se transformou. Mas você vê que os astronautas já da Lua conseguem falar aqui. Garganta tá meia pitimbada. Você vê, eles falaram lá da nave, quando eles pousaram na Lua, e falaram aqui com cabo canaveral, e saiu bem a transmissão, né? Você vê que até a Lua dá para chegar razoavelmente bem, né? Agora, outros planetas, Marte, outros mais. Aí talvez demore um pouco mais. Mas o que acredito que vai acontecer, pelo que já mostraram, você, pela sua voz, acende a luz acende, liga a cafeteira, já começa a ferver a água, fazer o café. Tudo pela voz, né? Você falou pelo pensamento, não sei se vai conseguir algum equipamento que possa conectar com a cabeça, você comandar pelo cérebro, sem abrir a boca. Parece que teve... Não está me deixando falar. Teve aquele cidadão que estava numa cadeira de roda e ele conseguia, com os equipamentos cerebral, entrar no computador e falar o que ele queria, o que ele pensava. Não sei se eu prestei bem atenção, mas já é algum desenvolvimento tecnológico, né? Então é isso aí. Vamos aguardar. Eu não vou ver muita coisa, não. Dentro desses 50 anos que ainda vão se apresentar por aí, 2070, que beleza, hein? Eu não sei, eu não estou mais aqui. 2070. Capaz que você deve chegar, né? 2022, mais 50 anos. Mas dá para chegar mais 50 anos aí, ô Paulo? 2070? Mas se não chegar, vai chegar perto, né, ô Paulo?
Positivo. O que vier é lucro, né? Não sei, né? Vamos ver até quando, né? Eu não tive interesse em ver o prazo de validade no planeta Terra, mas... E não vou ver também, né? Prazo de validade amanhã. Prazo de validade daqui 20, 30 anos, não sei, hein? É surpresa, né? Deixa quieto. Eu não tenho curiosidade de ver. Você também não, né? O prazo de validade aí eu vou deixar quieto lá, hein? Nem vou abrir lá o selinho, né? Tá fechado, lacrado, né? Deixa quieto, né? Surpresa, melhor, né? Bom, antes dos comentários... PY2, Romeo Charlie Oscar, mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. Papai Yankee 2, Oscar Romeo Golf. 2 Oscar, Romeo Golf. Colega Edmilson, lá por Jambeiro. Edmilson. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar com o Edmilson. Depois eu vou fazer as considerações, tá bom, Reinaldo? Tudo que você falou aí, vou falar um pouquinho aí do assunto, que é bem interessante. Fala Edmilson, PY2 Oscar, Romeo Golf, Jambeiro, diante de São José dos Campos. Grande abraço e uma boa feijoada, Edmilson. Pessoal, bom dia, um abraço, bom dia a todos os colegas que estão na frequência aí. Papai Yankee 2, Oscar Romeo Golf, está rolando. Hoje esse projeto aqui é calção. A gente já está saindo lá, já está feito. Fazer as coisas que você está no Brasil. Positivo. PY2 Oscar, Romeo Golf, Edmilson, Jambeiro. Hoje chegando melhor do que ontem. Chegando aqui 5, 6, tá bom, né? Com áudio aí tranquilo, sem problemas. Outro dia chegou a 9, né? Cada dia uma surpresa diferente. Tá? Para quem não sabe, né, eu e Edmilson, com outros amigos que estão longe, né, pessoal que está mais de 80 quilômetros para cima, né, já tem um QSB lascado, ok? Então, tanto posso ouvir Edmilson 01, né, como 5, 7, 9, 9 mais 20, ou final de escala, ok? Tem dias que a propagação está muito boa, né, Edmilson? E é local, né? Parece que está debaixo da antena aqui. E tem dias que é 0, 1, 2. Hoje está bom, né? 5, 6 aí tá de bom tamanho. E quanto ao câmbio do Reinaldo Prates, não, já existe, viu, Reinaldo? Já existe uma coisa chamada Neuralink, ok? Aquele cara que não tem muita grana, hein? Eu vou falar de um tal de Elon Musk, então. É um americano. Na verdade, ele nasceu no sul da África, ok? Ele é africano, nasceu no sul da África, depois foi para o Canadá, e do Canadá aos Estados Unidos. Tá? E é o homem mais rico do planeta, hein? É o trilhardário, né? É dono lá da SpaceX, Neuralink, carros Tesla, e mais um monte de coisa aí que ele gosta, né? Cara, é uma máquina, viu, Reinaldo? É puro cérebro, né? O que ele pensa, ele está fazendo, está construindo, e projetando foguete, turbina nova, e baterias melhores lá para os carros elétricos, enfim. O cara fez física, né? Manja de física, manja de matemática, manja de um monte de assuntos. Né? Muito inteligente. Né? E um cara simples, né? Ele mora numa casinha lá bem pequena. Já teve, né, grandes propriedades aí, né, quando ele estava na Califórnia. E ele mudou para o Texas, né? E lá ele está, né, do lado da empresa dele, ok? Então mora numa casinha até simples. Né? Família, tudo, mas é um cara bem, bem humilde. Sabe aquele cara que não ostenta? Tem lá 80 carros, nada disso, hein? Ele tá na dele, lá até um cara que tem uma vida bem simples, mas a riqueza dele é a mente dele, né? A sabedoria, a inteligência e a humildade dele, ok? E esse cara projetou, né?
a Neuralink, é uma conexão do nosso cérebro, né, com inteligência artificial ou um processador, né, que você vai ter comunicação com esses conhecimentos que tem o computador. Tá? Então, imagina o seguinte, Reinaldo, né, você via ondas cerebrais, né, acessando aí um supercomputador. Né? Tudo que você queira saber vai estar na tua mente. Ah, não entendo de química. Opa, você nem fala que não entende, né? Você pensa em química. Né? Você pensa lá num elemento químico, da tabela periódica, vem tudo na tua mente. Eu quero entender de turbina de avião. Pá. Vem lá várias turbinas, você vai entender de avião. Eu quero entender da relatividade de Albert Einstein. Pá. Um monte de cálculo complicado, você vai entender, ok? Então, isso já existe, né? Ele fez a Neuralink, né, para o seu cérebro se comunicar com o processador, ok? Ou até com a inteligência artificial. Tá? E operação remota, até nós já fazemos, né? Radioamadores fazem operação remota à distância, né? Usando aí Wi-Fi, né? Usando Bluetooth, né? São, né, formas e meios de conexão com a internet ou internet das coisas, ok? Então, em qualquer lugar do planeta, você liga a luz da sua casa, a cafeteira, tudo isso, né? E até a tua estação, né? Você pode estar no Japão, né? E pela internet, você acessar o seu rádio, né? E usar o seu rádio lá do Japão, ok? Então, essa é a comunicação remota que já existe. Tá bom? E tem rádio saindo com mais comunicações aí, né? Com Wi-Fi, Bluetooth, né? Conexões com a internet, um monte de possibilidades aí com SDR, né? Tudo que você imagina de mais moderno, né? Os rádios já estão saindo com essa possibilidade, ok? Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? PY2EXU Romeo, Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Ok. Deixa eu cumprimentar aí o Edmilson. Deixa eu ver aqui. Edmilson, né? PY2 Oscar Romeo Golf. Um bom dia para você, viu, Edmilson? Tá bom para comer feijoada, né? Escutei ele bem, mas pelo SDR, né? Pelo rádio não entra nada. Chegou no SDR 9 mais 10, mais ou menos. Então, um abraço ao Edmilson, Reinaldo Prates, que te cumprimenta. PY2 Romeo Charlie Oscar, ok? Então é isso daí, Paulo. Eu gostaria de permanecer mais tempo, mas às 8h30 eu tenho que sair daqui, ligar o carro, esquentar o motor, preparar mais alguma coisa que tem que levar. Vou deixar um abraço para você. Voltarei o mais breve possível. PY2RCO, Reinaldo Prates, passando o comando que já está com o Dr. Paulo, PY2EXU, 7 estrelas. Não tem para ninguém. Prossiga. Um abraço. Ok. Vou tocar aquela música do Cazuza, aquela música Exagerado, então. O Reinaldo Prats é meu amigo, ele exagera um pouquinho, mas tá bom, né? Amigo é amigo, né? Fica à vontade, Reinaldo Prats, grande abraço. E que dê tudo certo lá nos exames, ok? E que não seja nada de muito preocupante, tá bom? Boa sorte e vamos em frente. Reinaldo Prats saindo da rodada e a gente permanecendo. Fala Edmilson, Y2 Oscar, Romeo Golf adiante. Falou, hein? Reinaldo, bom dia para você, viu, meu amigo? Esse é o Reinaldo aqui, viu? Agora tem esse também o seu FR lá, mas eu vi no direto aqui. Vou pagar sobre ele com a ajuda do Reinaldo. Vai lá fazer o compromisso do casamento. Ok, falou. É isso aí. A gente foi para cumprimentar o amigo mesmo, não tá sua, não. Então,
então você já fez coisas que tem que fazer. Já no rádio aqui no Brasil. Não faz nada, né? Você vai dar uma utilidade ali. Foi ele aqui fazendo aqui. Ok. PY2 Oscar Romeo Golf, para quem não sabe, né, Edmilson foi para a classe B agora, né? Coisa de umas semanas atrás, né, Edmilson? Já dei os parabéns, mas dou novamente os parabéns, hein? Era PO2 Oscar Romeo Golf, e agora PY2 Oscar Romeo Golf, classe B. E daqui a um ano, tenho certeza, classe A, hein, Edmilson? Sim ou não? Sim, né? Até porque é uma única matéria, ok? Você já fez legislação, já fez técnica e ética operacional, já fez telegrafia, né? Só dá uma lidinha lá nas aulas de radioeletricidade, né? Tem lá os simulados no próprio site da Anatel e tchau e benção, né? Daqui a um ano, classe A, né, Edmilson? Maravilha. Mais fácil, né, do que para a classe B, para quem não sabe, ok? Muito. Né? Muito mais fácil classe A. Hoje, né? No passado, era mais complicado. Hoje não. Hoje, né, em nome da rapidez e tudo pela internet, né, aquelas perguntas e respostas que você leu ali a apostila, né, tira de letra, né, Edmilson? Então tá aí, fica à vontade. Grande abraço. Parabéns aí pelo esforço. Né, como classe B agora, né? Agora você, né, vai dos 100, né, que você podia operar antes, para os 1000, né? Agora 1 kW, hein, Edmilson? Já pensou 1 kW em Jambeiro, hein? Sai da frente. É isso aí. Bom, não precisa tanto, né? É que você possa usar um linearzinho de 300, 500 watts, né? Ou de 1000, se quiser também. Tá no seu direito, né? Totalmente legal, de acordo com a sua classe, né, Edmilson? Então tá aí, grande abraço e boa feijoada, tá bom, Edmilson? PY2 Oscar, Romeu Golf, adiante. Ok, só uma correção, tá bom, Edmilson? Uma pequena correção, né? Você falou, a gente tenta, não. Daqui a um ano você vai para a classe B, é diferente. Né? Você não vai tentar, você vai fazer a prova e vai para a classe A, ok? Só esse detalhe. Vai lá, abraço e tudo de bom, Edmilson. Oportunidade com um bom dia. Automatically going to tune when it detects an RF signal. It's going to see the SWR on your antenna, the RF coming in from the radio, and it's going to tune it. It only takes a second or two. You'll hear the relays. I'll show you. There's a little menu if you hold to the left. Okay, this does say QRP to QRO. So what I understand is that would be set to 100 watts, I guess. I set it to 10 watts, which would be 1, because that's what I'm using maximum output from the 705. And we hit down minimum SWR. You know, what's the minimum SWR? I go all the way to about 1.2 right there. And then max power 90, we're going to go down to 10.
And then I'm not sure what that is. SRCDEL. Not sure what that is. Loss indicator on. Losses 12. Not sure what that is because I can't find a manual on this. All right. And that's it. So if I hold that back down, it goes back to the main screen. And I'm going to transmit in here. I'm going to show you that. And this is blinking because the battery's almost dead. I've been using this for mostly all day for testing to make this video, not because I need it. The Chameleon Delta Loop outside does not need this tuner. That's the cool thing about Chameleon antennas. So if you want to turn it off, twice up. That took me forever to figure out how to turn this thing off and on. All right, so we have some solar noise from my solar off-grid RV right here. I have the tuner connected. And here's what I'm going to do. I'm going to make this practically easy to understand. A constant carrier into this, like on FM or AM, would give you the best results. But if I do that on video, I'm going to get yelled at by my YouTubers because certain bands and you can't have certain modes. You can't transmit FM on 40 and yada, yada. So you don't have to, though. I can take this and talk into it, and it will tune. I'm going to show you. There's somebody on 24, so we go down here. I'm just going to throw out my call sign and watch up here and watch here. This is the SWR that the radio's seeing from this. This is the SWR result. Ready? KJ4YZI testing. Do you see how fast that drop it down? KJ4YZI 1.28 to 1. Now, where I can transmit FM is up here in the FM portion, just to give you an idea of what happens. Ready? We put FM. Now watch. I'm just going to transmit my call sign. With the constant carrier on FM, you're going to see it's going to drop that thing almost flat. Ready? KJ4YZI testing. Do you see that? Is the frequency in use, KJ4YZI, 1.05 to 1. Now, if I were to use AM or FM on certain bands, a constant carrier, yeah, but I don't want to do that. Okay, so here's what we're going to do. We'll go to 20 meters. Okay. Watch. I'll just talk into it. Watch the SWR. Watch it. Is the frequency in use, KJ4YZI, 1.19 to 1, 1.2 to 1. Okay. And again, this antenna is not non-resonant on most of those bands. So this tuner is probably causing more loss than the antenna will do without it. All right. Well, let's go down to 80 meters. All right. Watch. KJ4YZI testing. KJ4YZI 1.13 to 1. It tunes that fast. So just bear with me for a second. I'm going to put some links in the description. I want you to see a couple of models that are not like mine and some that are like the one I'm showing you in this video, just so you don't buy the wrong one and get misled. The links will be in the description. This kind of looks just like mine, doesn't it? Maybe different wording and stuff, but it is not battery powered. You know, it's $100 and it does do 100 watts and it looks kind of reminiscent of mine, except it is not battery powered, right? Now, if you go back and you look at ATU 100, if you search that or click the links in the description, it'll give you all these. So like, for instance, this one here, this is right here.